A primeira cena deste filme começa com um sujeito meio estranho, chamado Shin, que está tentando terminar um jogo sem esperança que se tornou uma morte na vida real, tornando o Sogort impossível. Fazendo isso, Shin luta até que finalmente encontra o infeliz chefe final, o Guardião Origin. Ele mata o chefe final, esperando libertar os outros jogadores. Infelizmente para o idiota, ele não conseguiu fazer logout, e um portal se abre atrás dele, cegando-o. 500 anos depois, ele acorda num campo e fica surpreso ao ver suas estatísticas melhorarem significativamente quando abre sua janela. Então ele se pergunta se é por causa do título que adquiriu ao derrotar o chefe final. No entanto, ele se acalma pensando que conseguiria fazer logout se pudesse vencer o jogo, mas esse perdedor nem consegue encontrar o botão de sair. Ele até tenta verificar outros jogadores, mas não consegue exibir nada porque não está conectado à rede. Ele sente que o jogo não o deixaria se mover, mas ele conseguia mover seus membros em todas as direções, então ele se pergunta novamente se aquilo é realidade. Ele começa a gritar e rolar no chão como um verme. Então, ele percebe que não vai chegar a lugar nenhum se ficar parado, então usa um item mágico de pássaro para direcioná-lo à sua base. No caminho, ele vê uma grande muralha e um castelo e se pergunta quando e como essas coisas foram construídas. No entanto, ele chega em casa e encontra uns sujeitos inúteis, assediando uma jovem, porque ela se recusa a dizer onde está o mestre dela. Eles tentam levá-la, mas acabam batendo na barreira antes de encontrar uma criatura grande e feia. Os idiotas falastrões ficam com medo e fogem, deixando a garota exatamente no mesmo lugar. A criatura grande e feia tenta machucar a garota, mas Shin a mata e a deixa caída no chão como uma galinha sem cabeça antes que ela feche e abra os olhos. Então, essa garota o acolhe, certo? Ela diz, obrigada por me salvar, se apresenta como Tira Lucent. E ele responde, e aí? Sou o Shin. Agora a Tira fica meio confusa. Espera, como você sabe meu nome se não conhece meu mestre? Esse cara, o Shin, está totalmente perdido. Mas a Tira fica chocada porque o Shin não conhece Shni Hazar, a lojista interina do Santuário da Lua. Depois de muito quebrar a cabeça, Shin se lembra de Shni, uma de suas personagens de suporte do jogo. Enfim, ele pergunta onde está o mestre dela, mas ela não abre o bico, dizendo que aqueles bandidos estavam perguntando a mesma coisa. Ela diz que pode enviar uma mensagem ao mestre dela, já que esse é o trabalho dela, mas cada mensagem custa 1000 joias. O cara simplesmente tira uma moeda de ouro da sua caixa de itens mágicos e a entrega. A Tira fica chocada. Como um sujeito qualquer tem algo que geralmente só reis e anciãos usam. Além disso, é um amplificador de magia. Pra ela, uma moeda de ouro vale tipo 10.000 de joias, mas pra Shin é a menor moeda do jogo. Tira pergunta, quem é você? Ele apenas diz que é um aventureiro comum, um humano superior, e então, bam, ela solta a bomba. Os humanos superiores foram extintos durante o Crepúsculo da Prosperidade, um evento enorme 500 anos atrás, onde muitas pessoas desapareceram. Basicamente, o mundo está 500 anos depois do jogo. Shin a agradece, entrega a moeda e diz que está ansioso para conhecê-la melhor. Tira, que nunca viu nada tão valioso, fica chocada por ele simplesmente estar dando a ela, mas ela pega, feliz por finalmente segurar uma daquelas moedas. Shin diz a ela que será útil, já que ela é uma elfa, e eles usam magia. Ele continua falando sobre o cabelo preto e os olhos dourados dela, dizendo que ela é uma elfa linda, mas ela não acredita, pensa que é apenas uma ilusão que o mestre dela colocou nela para esconder sua identidade. Ela então explica que seu cabelo preto traz má sorte, atraindo monstros para sua vila. Então ela foi expulsa até que seu mestre a resgatou. O mestre também fez a barreira, mantendo-a segura por 100 anos. Shin imagina que aqueles canalhas e o monstro atacam Tira por causa da maldição. Ele pergunta se pode ser removida, mas ela diz que ainda não. O mestre dela está investigando, mesmo assim ela está bem, apenas relaxando atrás da barreira. Shin pergunta se o cabelo dela sempre foi preto e ela diz que costumava ser prateado até que de repente ficou preto quando ela foi amaldiçoada. Shin pensa um pouco, abre a janela do jogo e encontra o presente amaldiçoado. Acontece que Tira tem uma maldição que ocorre aleatoriamente e muda a cor do cabelo dela e atrai monstros. Então ele tenta removê-la com seu poder e um pouco do cabelo dela volta ao normal. Depois de 100 anos, Tira está em êxtase. Ele então diz a ela para tentar sair da barreira, prometendo espancar quaisquer monstros que apareçam. Ela hesita, mas tenta. E depois de uma caminhada pela floresta, nada acontece. Ela está chorando lágrimas de alegria, vendo o céu e sentindo o clima. Tira está super grata e Shin fica feliz por ter podido ajudar. Ela diz a ele que o mestre dela não voltará por um tempo e pergunta o que ele vai fazer agora. Shin diz que quer dar uma olhada numa cidade próxima. Ele está curioso sobre o mundo, quer ver se seus outros personagens de suporte estão por perto, já que Shni é real. Tira sugere o reino de Baerlist, uma cidade ali perto, e lhe dá uma carta de apresentação para pull-up inspeção. Shin fica surpreso por ela estar dando isso a ele depois de mal o conhecer. Ela diz que ele merece por ter tirado a maldição dela e parece ser um bom sujeito. Ela o avisará quando o mestre dela voltar. Então, Shin segue seu caminho para o reino de Baerlicht. Ele encontra o reino, e por sorte, ele pula a longa fila graças à carta. Um sujeito qualquer diz a Shin que a carta é basicamente uma identidade que pode lhe conseguir uma audiência com o rei. Ele não deve perdê-la. O cara o acompanha até a guilda de aventureiros e vai embora. Shin pensa que pode conseguir informações lá, então ele entra. Ele encontra a atendente da guilda e diz que quer se registrar como aventureiro. Ela o aponta para a área de aplicação.
Lá ele encontra uma senhora que se parece exatamente com a primeira atendente. Essa se apresenta como Celica. Acontece que a primeira atendente é sua irmã gêmea mais velha, Celica. Então, ele paga a taxa, preenche o formulário e cria um cartão da guilda, o que leva praticamente o dia todo. Agora Shin está no restaurante da guilda, esperando sua comida. Ele nota a armadura dos outros clientes, feita de couro ou ferro, e é de qualidade muito inferior à do jogo. Alguns minutos depois, Celica, que é meio pervertida, serve sua comida, e ele fica surpreso ao vê-la na cozinha. Ela diz que ajuda quando não está ocupada. Ela então sussurra em seu ouvido que ouviu dizer que ele tem uma carta de apresentação do Santuário da Lua. Shin confirma. Ela pede para verificar depois que ele comer. Então, um sujeito musculoso com 2 marcas no rosto aparece e se apresenta como o mestre da guilda. Depois de 3 horas procurando por grama de punho, ele pensa, e aí, cadê essa grama? O cara achou que seria moleza. Shin responde, tá bom, relaxa, vou com calma. Todos os monstros provavelmente são fracos de qualquer jeito. Então, bam, o mapa dele enlouquece, mostrando um monstro correndo a toda. Acontece que é um Jack Cara de Caveira nível 359, empunhando uma espada tipo luz e um escudo robusto. Ele avista uma carroça destruída à frente, então sabe que é uma situação de ataque, mesmo que pareça meio estranho no mapa dele. Shin tenta atacá-lo rápido, mas esse Jack Cara de Caveira é veloz, bloqueando e desviando de tudo. Sua espada não faz nada, então ele tem que usar seu poder de limite para fatiá-lo. O monstro gigante vira pó, deixando cair uma gema, e sua espada voa para longe, sumindo no horizonte. Shin sente que está pegando o jeito da sua força, e o jogo pode estar ficando realmente interessante. A espada tipo luz atravessa a janela de um castelo, e todos ficam apavorados, pensando que sua alteza foi atacada. Lady Rion, a princesa, grita para os guardas chamarem um avaliador o mais rápido possível para descobrir do que a espada é feita e quem diabos a jogou no castelo. Enquanto isso, Shin volta para a cidade e vê um monte de gente aglomerada em volta de 4 feridos. Ele pergunta ao mesmo guarda que o guiou o que está acontecendo, e o cara responde: 12 pessoas foram atacadas na floresta por um cara de caveira, mas só 4 sobreviveram. Aquela deve ter sido a carroça destruída que você viu. Testemunhas também viram uma espada sair voando da floresta e colidir com o castelo, mas ninguém se feriu. Então ele pergunta se Shin sabe algo sobre isso, e Shin responde: ah não cara, só estava colhendo grama de punho, sabe? O guarda diz a ele para avisar se algo vier à mente, porque o chefão o encarregou de investigar. Shin fica aliviado que ninguém se feriu no castelo. Ele vai até a guilda para fazer o check-in, e todos estão conversando sobre o cara de caveira. Ele diz a Celica que esmagou o cara de caveira e pegou uma gema. Ele diz que o monstro era único, empunhando uma espada enorme que até quebrou a lâmina dele. Shin provavelmente está tentando deixar Celica nervosa com sua história. Quando uma elfa se aproxima e diz ao inútil para parar de provocar a amiga dela, a elfa se apresenta como Elsie. Celica sussurra em seu ouvido que Shin derrubou o Jack Cara de Caveira, mas Elsie está duvidando. Shin não pegou o equipamento do monstro porque era lixo. Eus diz que você tem que ser rank B ou ter muito saque para conseguir equipamentos de nível Jack. Embora Shin não pareça muito um aventureiro, ela pega a gema para ver se ela tem a mana do Jack Cara de Caveira. Então Shin pergunta se caras de caveira aparecem muito nas florestas do norte, e ela diz que os mortos-vivos nascem quando a mana se mistura com a raiva residual dos mortos. E as florestas do norte estão cheias de monstros selvagens, então não faltam mortos. Shin também diz que esse Jack Cara de Caveira era especial porque era nível 359. Els diz a Celica para usar a gema para descobrir o quão forte o monstro era enquanto ela a substitui na recepção. Depois que Celica sai, Els diz a Shin que se ele estiver certo sobre o nível, ele é basicamente tão forte quanto um grupo inteiro de rank A sozinho. Shin responde: e aí, mantenha isso em segredo. De lá, Shin vai para o restaurante e é Celica quem aparece desta vez. Ele pergunta se a irmã gêmea dela, Celica, trabalha ali, e ela diz que sim, então ela traz uma bebida para ele e pergunta se pode ficar na mesa dele. De repente, um sujeito alto e musculoso se aproxima da mesa de Shin e senta bem na frente dele, e Shin pensa: quem é esse? Shin reconhece sua lança mágica, uma arma lendária chamada Venom. Mas então o sujeito finalmente se apresenta. O sujeito musculoso diz que seu nome é Wilhelm Avis, e ele percebe que Shin é um novato porque seu nome não o assusta. Shin pergunta o que ele fez para assustar as pessoas, e Wilhelm diz que o chamam de Wilhelm, o vampiro, porque ele caça muitos mortos-vivos. Shin pensa que é só porque ele é pálido. Ouvindo isso, as pessoas começam a sentir pena do azarado estranho, porque ele agiu como se tivesse um desejo de morte. Wilhelm diz que a verdadeira razão é a habilidade de drenagem da Venom. Ela pode sugar a força vital de suas vítimas e passá-la para ele. Nesse momento, Celica aparece com comida para os dois, e eles comem. Depois disso, Shin vai à biblioteca, esperando aprender mais sobre este mundo. Ele encontra os livros de história do reino de Baerlist, que foi fundado 511 anos atrás. Então ele se lembra que Tira disse que o Crepúsculo da Prosperidade aconteceu 500 anos atrás, então ele calcula que deve ter sido por volta daquela época. Ele continua lendo até encontrar uma página que mostra pessoas deste mundo que são as mesmas que as raças do jogo. Barlux e o pessoal do castelo decidem fazer uma reunião secreta para falar sobre a espada e a situação do monstro.
Barlux diz que o matador só voltou com a gema, que eles estão verificando agora mesmo. Um dos caras do castelo se pergunta por que o matador não pegou a espada ou a armadura do cara de caveira, e uma senhora diz que o matador não achou que fosse bom o suficiente. O cara também menciona na avaliação, diz que a gema é nível 369. Barlux sugere que fiquem de olho em mais monstros como aquele na floresta. O primeiro cara diz que esse nível coloca o monstro no mesmo patamar de um rei, e a outra senhora diz que já enviou investigadores para bisbilhotar. Barlux acrescenta que os caras de caveira ficam ativos à noite, então ele diz aos cavaleiros para ficarem alertas. O cara pergunta sobre o equipamento estranho do cara de caveira e a pessoa que o eliminou. Barlux diz que só pode revelar informações sobre a arma, mas o matador quer manter sua identidade em segredo. O cara pensa que é a espada que invadiu o castelo e o cara de caveira sendo derrubado estão conectados, já que aconteceu no mesmo dia. Barlux pergunta que tipo de espada era, e o cara diz a Barlux para manter isso em segredo antes de descrever a espada tipo luz. A espada é tão boa quanto, se não melhor que, a espada real da nação deles, o que a torna lendária. Isso os deixa super curiosos sobre quem é o matador misterioso. Shin está relaxando num banco, certo? Comendo como um rei, aproveitando o sol. Então Ban, essa garotinha aparece, apenas o encarando. Ele é um cara legal, então oferece um pouco de comida a ela e ela a pega rapidinho. Shin pensa que ela parece meio uma garota fera tigre, mas definitivamente não uma mendiga. Perdida, talvez? E depois que ela devorar a comida, ela agradece e diz que seu nome é Millie. Shin se apresenta também. Ele pergunta para onde ela está indo e nesse exato momento Wilhelm aparece. Ela aponta pra ele e diz a Shin que Wilhelm está ali pra buscá-la. Total surpresa, né? Esses aventureiros vivem se esbarrando. Shin pergunta, espera, a Millie é sua filha. Wilhelm explica que ela é uma das crianças do orfanato da igreja, e ele foi enviado para encontrá-la. Quando eles estão prestes a ir embora, Millie corre de volta para Shin e sussurra em seu ouvido para salvar a raposa nas florestas do norte. Assustador. Naquela noite, Shin fica coçando a cabeça, se perguntando por que ele foi escolhido para essa missão da raposa. Mas primeiro, ele precisa descobrir como contatar Shin. Ele só espera que não seja algum tipo de armadilha, sabe? No dia seguinte, Shin vai ao Santuário da Lua para perguntar a Tira se ela reconhece essa lâmina que ele encontrou. Tudo o que ela pode dizer é que é uma espada antiga. Shin solta a bomba. É a espada do mestre dela, Lua Azul. Só ele, Shin, ou alguém que eles designarem pode sequer usá-la. Tira olha a espada, apavorada, dizendo que acha que ela a engolirá inteira se a tocar. Então ela meio que confessa que tudo fica confuso quando Shin está por perto. Que situação! Enfim, Shin se desculpa e diz a ela que a Lua Azul avisará se Shin se lembra dele ou não. Então ela concorda em guardá-la para ele. Ele também entrega a ela 2 cartas que o ajudarão a descobrir se ela tem notícias de Shin. Ele diz a ela para escrever o nome do destinatário e dizer, enviar. Tira pergunta, por que você não pode fazer isso sozinho? Ele tentou ontem à noite, mas não deu certo. Ela se pergunta se os cartões funcionam para esse tipo de coisa. Shin testa rapidinho e Tira confirma que sim, ele só não consegue enviá-los para Shin. Aparentemente os cartões só funcionam se você já conheceu alguém neste mundo. Tira então pede a ele alguns cartões extras porque ela pode precisar deles para estudar os itens mágicos para suas ambições de maga. Shin é esperto, ele propõe que isso cubra o custo de enviar uma mensagem e ela concorda. Então ele vai embora e nossa garota Tira começa a planejar o que vai fazer com aqueles cartões. Shin segue para as florestas do norte, mas está totalmente sem noção de como salvar essa raposa. Ele vai cada vez mais fundo quando de repente ouve vozes gritando saia, saia! Ele pensa que pode ser uma barreira, mas então ele se lembra que é resistente à interferência mental, então não funciona nele. Ainda assim, é um grande sinal de que há algo à frente. Ele continua andando até que se depara com um santuário. A interferência mental para instantaneamente. Ele continua se movendo e então ouve algo se quebrar. Ele se pergunta o que é, mas sendo o sujeito estranho que é, ele entra no santuário e avista uma pequena raposa presa num círculo mágico. E adivinha só? A raposa está envenenada e amaldiçoada. Ele a pega e a cura o mais rápido possível. Alguns segundos depois, ele ouve um som e verifica seu mapa. Muitos inimigos estão se aproximando. Ele sai para enfrentá-los, puxa sua lança e com um golpe os derrota a todos. Brutal. Então, ele encontra alguns inimigos que não estavam no mapa antes e pensa. Acontece que as 2 estátuas de animais no santuário se transformaram em monstros enormes. São golems invadidos, nível 674. Esses brutamontes tentam esmagá-lo, mas ele desvia como um profissional. Primeiro, ele lança amarras de sombra para congelá-los no lugar, mas eles criam um miasma infernal para que ele não consiga vê-los. E para piorar, o miasma está machucando a raposa. Ele não consegue fazer nada porque não encontra os inimigos na escuridão. Enquanto ele está pensando, a raposa faz um barulho, apontando-o para o círculo mágico. Do círculo, ele consegue ver através da névoa e localizar os inimigos. Boom! Ele os ataca com sua amarra de arco e golpe cataclísmico. Depois que os golems viram pó, o miasma desaparece e a raposa está se sentindo muito melhor. Shin verifica as estatísticas da raposa e vê que é um elemental, nível 211. A raposa parece estar gostando de tudo isso. Ele percebe que ela quer ir com ele. Embora ele nunca tenha visto golems invadidos com miasma e um filhote elemental antes no jogo, isso pode ser uma pista de como voltar para o seu mundo. Reviravolta. Enquanto isso, a mestra Shin recebe uma carta de Tira, e ela se pergunta onde Tira conseguiu o item mágico. Ela verifica a carta e vê o nome do mestre dela, Shin, nela.
Shin deixa o santuário planejando se reportar à guilda quando chegar à cidade, mas está mantendo o elemental em segredo por enquanto. Então ele doma uma pequena raposa com a condição de que ele mantenha seu nível e espécie escondidos. Jogada inteligente, ele a nomeia Yuzuha. Alguns momentos depois, ele recebe uma mensagem de Tira, dizendo que ela enviou uma mensagem para Shinny, e o avisará quando tiver uma resposta. Ela também pergunta se é possível anexar itens aos cartões e enviá-los. Ele diz a ela para dar um oi para Shinny por ele, e então vai para a guilda. Ele segue para a guilda e se reporta àquelas irmãs gêmeas pervertidas. Essas cabeças de vento estão se esforçando demais para chamar a atenção dele. Shin não está afim, então ele vai direto para o quadro para verificar outros trabalhos. Ele avista um trabalho de sucessor qualificado necessário no orfanato ao lado de uma igreja no oeste. Perfeito. Ele aceita o trabalho para poder ver Millie sozinha. Logo em seguida, ele está no orfanato da igreja, perguntando a uma mulher se pode ver Millie sobre algo. Millie fica super animada ao vê-lo e lhe dá um abraço. Vendo o quanto Millie gosta dele, a mulher sabe que ele é um bom sujeito. Shin se apresenta como aventureiro, e a mulher se apresenta como Tria, a freira da igreja. Com um aceno de Tria, ele pergunta a Millie se essa é a raposinha de que ela estava falando, e ela diz que sim. Ela o agradece e Shin diz a Yuzuha para agradecê-la também. Então ela pede à mulher para lhe contar mais sobre seus pedidos. A mulher explica que está procurando alguém que herdou certas habilidades como purificar para que possam ensiná-las a ela. Shin se pergunta para que ela precisa disso, curar ou purificar. Ele diz a Tria que pode ensiná-la, mas depende dela. Tria está prestes a falar sobre recompensas quando Shin a interrompe, dizendo que não quer dinheiro. Em vez disso, ele quer saber sobre o poder de Millie, e quer que ela compartilhe qualquer informação que a igreja descobrir. Tria fica sem palavras por um segundo, pensando nos termos dele, até que Millie diz que está tudo bem para ela. Então, ela aceita os termos dele. Shin quer saber se alguém vem à igreja dizendo algo interessante, e ele está especialmente curioso sobre o poder de Millie. Tria diz a ele que Millie tem o título de compositora estelar, e às vezes tem visões incrivelmente precisas, mas elas nunca estiveram erradas antes. Ela pode prever o futuro, e para evitar que as pessoas a usem para o mal, ela já disse à sua equipe para ter cuidado com quem eles contam sobre o poder de Millie. Ela também menciona Wilhelm, que os ajuda, e como os bandidos ficam longe das crianças porque têm medo de Wilhelm. Ouvindo isso, Shin aceita o trabalho, e ela diz que ele estará ensinando outra das irmãs delas a aprender a purificar. Shin pensa que será ela, mas ela diz que o ex-padre delas tem uma neta, Látia, e as coisas correriam mais tranquilamente se ela assumisse a igreja. Todas as crianças do orfanato estão se divertindo muito brincando com Yuzuha enquanto Shin e Millie estão sentados observando-as. Então, uma das irmãs da igreja se aproxima para perguntar se ele vai salvá-los. Shin não tem certeza se ela se refere às crianças ou à freira, e ela acrescenta que a freira pode acabar com o orfanato. Ela explica que a igreja não tem um padre agora, então o novo precisa assumir. Shin pergunta por que Tria não pode fazer, e ela diz que precisa ser alguém com uma habilidade especial. Shin percebe que é por isso que ela precisa da habilidade purificar. Ela também diz que o padre atual, um sujeito ganancioso e inútil, quer fechar o orfanato e a filha do antigo padre pode ter mais direito à igreja. E Shin pergunta por que um padre iria querer abandonar o orfanato, e ela diz que todos o odeiam, que ele é um porco que só se importa com dinheiro. Mil se intromete e diz à irmã que Shin vai salvá-los, e ela fica aliviada ao ouvir isso. Então Shin pergunta à irmã se Mil geralmente está certa, e ela diz que sim. Ele acaricia a cabeça de Mil, e ela começa a corar. Poucos momentos depois, Tria sai da igreja para chamar Shin, e o encontra relaxando debaixo da árvore, com todas as crianças dormindo em cima dele. Tria apresenta sua irmã Lacia a Shin, dizendo que ela pode ser um pouco descuidada, mas trabalha duro. Shin diz a Lacia que vai ensiná-la a habilidade purificar, e que depende dela aprender. Então, ele pergunta se sabem onde muitos mortos-vivos de alto nível aparecem, e Tria menciona que as planícies fantasmas são famosas. De repente, Wilhelm entra e reconhece Shin como o aventureiro que pegou a missão, e ele interroga Shin sobre o que ele procura, e as irmãs contam tudo sobre Miled e o aventureiro do orfanato que ajudou a guardar o segredo dela. Tria também garante por Shin, dizendo que Millet disse que está tudo bem. Wilhelm responde: se Millet diz, eu confio nele. Shin promete não contar a ninguém nem fazer nada suspeito, mas Wilhelm imediatamente aponta sua lança de veneno para ele, ameaçando matá-lo se o fizer. Eles se desculpam pela impaciência dele, mas ainda o criticam um pouco. Quer dizer, uma crítica dura. Shin explica que Lacia precisa derrotar 200 mortos-vivos acima do nível 150, segurando um orbe de oração para aprender a purificar. Lacia pensa, isso vai levar uma eternidade. Para ajudar, Shin diz que vai enfraquecer os monstros e Lacia pode dar o golpe final, que contará como uma morte. Ele acrescenta que orbes de oração são difíceis de conseguir, mas ele já tem um, então estão tranquilos. Wilhelm, o cara alto e meio sem noção, acha que Shin é legal, mas ainda não pode deixá-lo lidar com mortos-vivos de nível 150 paz com Lacia sozinho, então ele vai junto. Shin concorda e Tria deseja boa sorte a Lacia. Shin e Yuzuha estão andando pelo corredor da igreja quando avistam Wilhelm à frente, e ele se aproxima de Shin de forma imponente. Wilhelm pergunta se Shin é o escolhido, mas Shin se faz de desentendido. Wilhelm explica o que isso significa, e Shin pergunta se inclui memórias de vidas passadas.
Wilhelm diz que não. É mais sobre informações de itens e monstros. Wilhelm admite que nunca ouviu falar de alguém que se lembre de uma vida passada, mas não vai forçar Shin a revelar tudo. Então, ele avisa Shin para ter cuidado com quem ele conta, porque a maioria das pessoas nunca ouviu falar do escolhido. Surpreendentemente, Wilhelm parece se importar, o que faz Shin se perguntar se as pessoas realmente têm medo dele. Wilhelm não se importa com o que os outros pensam, Shin o vê como um herói protegendo o orfanato, mas Wilhelm diz que as crianças choram porque alguns idiotas gananciosos vivem as incomodando, e ele quer parar esses porcos gananciosos e estúpidos para calar a boca das pessoas. Isso faz Shin rir. Então, Shin recebe uma mensagem de Tira, dizendo que sua mestra respondeu e voltará assim que terminar o trabalho. Ele deve mantê-los informados quando sair de Beir-Relik, e a mestra dela tem muitas perguntas sobre ele. Imediatamente, o canto superior esquerdo de sua janela começa a piscar, indicando algo importante, e ele clica para receber uma carta de apresentação do Santuário da Lua. Wilhelm reconhece a carta e tira a sua própria. Parece que ambos estão surpresos ao ver que o outro tem uma. Eles seguram as cartas perto e elas ressoam e brilham. Na manhã seguinte, Shin, Wilhelm e Lacia vão para as planícies fantasmas caçar mortos-vivos. Lacia começa a suar muito, mas Shin entrega a ela o orbe de oração e diz para segurar firme. Eles andam até encontrarem alguns mortos-vivos. Os mortos-vivos tentam atacar e Shin os atinge com um único feitiço de ablução. Então ele diz a Lacia para atacar os Biohounds. Ela aponta sua arma, cura da sorte, e eles desaparecem. Mais inimigos aparecem, e Shin e Wilhelm atacam enquanto Lacia cura com sua magia de cura. Eles continuam andando até atingirem uma barreira azul, um selo criado pela guilda. Wilhelm toca a parede com seu cartão da guilda, e ela se abre. Enquanto passam, Wilhelm os avisa que os mortos-vivos estão em outro nível além deste ponto, então é melhor se prepararem. No mapa de Shin, ele avista inimigos à frente, incluindo raptores e jumpkins. Ele diz a Wilhelm para cuidar dos da frente enquanto ele cuida dos da esquerda, e Yuzurra fica com Lacia para lidar com o que vier. Lacia cura muitos inimigos e sobe muitos níveis, mesmo ainda morrendo de medo. Algumas pessoas do castelo também ouvem sobre os mortos-vivos nas planícies fantasmas e vêm caçar. Os grupos de elite do castelo estão lutando para combater uma enorme face de caveira quando uma elfa de cabelos prateados chamada Shini aparece para ajudar a derrubá-la. Depois de derrotar o monstro, ela cura todos no grupo de elite com sua magia de cura abrangente. Eles a reconhecem e se curvam, e ela os cumprimenta também. O chefe do grupo de elite fala sobre as faces de caveira que estão surgindo e espera que a que ela matou tenha sido a última. Ela diz que continuará procurando e que eles devem usar o item mágico que tem se encontrarem mais monstros. Wilhelm, o grandalhão forte e idiota, mata uma enorme face de caveira, e Lacia começa a sentir algo quando está prestes a usar sua magia. Shin diz que isso acontece quando ela atende aos requisitos para aprender uma nova habilidade. Ela está pirando, pensando que está morta, mas sua mente é inundada com imagens de como usar a habilidade Purificar. Shin a parabeniza, e ela está super animada por poderem salvar o orfanato agora que ela subiu de nível. Eles estão prestes a fazer uma pausa antes de voltar para Berelict, quando vem uma magia estranha no céu, animando os mortos-vivos. A magia drena o poder dos monstros até que eles não consigam mais permanecer sólidos e desapareçam. Ela suga todo o poder e forma um monstro pequeno, quer dizer enorme, inacreditável, de nível 804, um monstro mortal procurando um banquete humano. Eles acham que ficarão bem porque ele quebra o selo com um único soco. E não é só o monstro enorme, outros inimigos, face de caveira, também aparecem. Wilhelm diz a eles para abrirem caminho e correrem, mas Shin o lembra que o selo se foi, e ele não pode deixar os monstros vagarem livremente, então ele vai pará-los, custe o que custar. Ele canta Limite Desativado e diz a Wilhelm para proteger Yuzua e Lacia. Wilhelm fica impressionado com o poder de Shin e espera uma explicação mais tarde. Shin usa a magia Lightning Banker para abrir caminho entre os monstros para que Wilhelm e Lacia possam escapar. Depois que eles saem, ele saca sua espada para lutar, e Yuzurra dispara seu fogo de raposa para atingir os inimigos. O monstro enorme ruge, e mais faces de caveira chegam. Shin pensa que isso nunca vai acabar, porque mais e mais aparecem toda vez que ele ruge. Ele canta Ataque do Trovão do Pardal Voador, mas mal derruba metade deles, embora deixe uma enorme cratera. Shin queria que Shini estivesse lá para ter mais opções. De repente, ele vê um marcador azul em seu mapa se aproximando e ele vai direto para lá. Acontece que o marcador azul é Shini. Depois de um segundo de silêncio constrangedor, os inimigos avançam, e a incrível Yuzurra levanta uma grande parede para contê-los. Shini abraça seu mestre esquisito, Shin, esperando por um pouco de carinho. Shin gagueja até que finalmente diz, estou de volta, e ela o recebe com lágrimas escorrendo pelo rosto. Yuzurra se cansa, a barreira desaparece e o monstro enorme se dirige a eles. Agora eles têm que lutar contra os inimigos e conversar depois. Ambos cantam Santuário para criar um círculo mágico de luz no céu que mata e faz os inimigos desaparecerem. Shin então usa sua poderosa espada para cortar o monstro enorme ao meio. Pouco antes de sua alma desaparecer, ele tenta dizer, dê-me esse poder, mas seus apelos são inúteis. Então Shin pega sua gema. Logo depois de darem uma surra naquele monstro gigante, Shin diz, ei, precisamos conversar. Então ele conta tudo o que aconteceu depois que ele foi jogado para encontrar o guardião Origin, até acordar naquele campo após 500 anos.
Shin fica aliviada ao saber que ele está bem. Então ela diz, a masmorra simplesmente sumiu, puf! E eu e os outros personagens de suporte ficamos pirados porque ainda estávamos por aqui. Não deveríamos ter desaparecido com você? Então eles foram procurá-lo, mas então coisas sísmicas aconteceram e o continente inteiro enlouqueceu, então eles se separaram. Shin está preocupado com ela, o chamando de mestre perto de outras pessoas, porque ele não quer revelar quem ele realmente é. Ele sugere que ela o chame apenas de Shin, mas ela acha meio bobo, mas concorda mesmo assim. Então ela pergunta o que ele planeja fazer e ele diz que está pensando em visitar aquele local sobre o qual leu na biblioteca do reino. Shin só deu uma olhada rápida lá e ela não sabe como é por dentro. Então ela pergunta se ele encontrar uma saída daqui, ele a devolverá ao mundo real dela, e ele diz que sim. Ele então pergunta o quanto ela se lembra do jogo e ela responde: tudo, cara. Tudo desde o dia em que fomos sugados para este lugar. Ela diz que ficou mais consciente durante o que Shin e os outros personagens de suporte chamavam de Jogo da Morte. Antes disso, era como se ela estivesse apenas assistindo a um vídeo. Basicamente, os outros personagens de suporte sabiam que iriam desaparecer depois que saíssem do jogo. Depois de uma conversa bem intensa sobre o passado, desde aquela época até a manhã seguinte, eles planejam fazer uma festa assim que voltarem ao Santuário da Lua. Então ela pergunta onde ele encontrou Yuzurra. Ele apresenta Yuzurra e diz a ela para manter segredo. Shin percebeu na hora que não era um espírito qualquer, especialmente com aquelas 3 caudas. De repente, Yuzurra acorda e começa a conversar com ele. Shin fica meio chocado, mas a cabeça de Yuzurra clareou quando aquela grande criatura morreu. Ele diz a Yuzurra para ficar quieta quando outras pessoas estiverem por perto, e pede para ela fundir suas 3 caudas em uma, o que ela faz. Shin pega Yuzurra e começa a acariciá-la. Eles saem da floresta o mais rápido possível para encontrar o outro amigo de Shin. Aquele brutamontes do Wilhelm está correndo com Lacia nas costas quando avistam algo vindo em sua direção, a toda velocidade. Eles pensam que são os capangas do monstro vindo para se vingar, mas, surpresa, surpresa, são Shin e Shni. Wilhelm fica um pouco irritado por ter entendido errado, e Lacia desmaia. De volta ao castelo, o pessoal está verificando o chão bagunçado, mas não fazem ideia do que aconteceu. Lady Rione, coitada, se pergunta quem poderia estar por trás daquele show de luzes mágico que curou a todos e torrou os monstros. Godras, um dos cavaleiros, avista a espada épica de Shin do outro lado da cratera e conta a Xion sobre ela. Eles também estão coçando a cabeça, sem entender que tipo de poder poderia ter feito aquilo. Então eles veem um símbolo de falcão na espada, e Gadras conhece um ferreiro que esculpe espadas assim e coloca gravuras de falcão nelas. Gadras mostra a eles uma amostra do que a espada pode fazer. Ele diz que o ferreiro é o ferreiro negro, o melhor do jogo. Lady Rione não consegue acreditar que os humanos superiores ainda estejam por aí, porque ela pensou que eles tinham abandonado o mundo. Godras diz que o ferreiro é dono do Santuário da Lua, e ela decide que farão uma visita quando voltarem à cidade. Ela até diz que desafiaria o ferreiro negro para um duelo se o encontrasse. Godras avisa a Rione, que é meio desinformada, para não simplesmente atacá-lo. Ele pensa que ela pode estar apenas testando suas habilidades ou algo assim, mas o olhar dela diz que ela tem algum bom senso afinal. Wilhelm está interrogando Shin, querendo saber quem ele é, o que há com todas as coisas loucas que ele tem feito, e como ele conseguiu que Shni, que não se curva a ninguém, o seguisse. Shin está prestes a elogiar Shni por derrotar o monstro grande quando Wilhelm o assusta com sua lança de veneno. Shin pergunta, como você soube? E Wilhelm responde, cara, eu te vi lançar aquele feitiço chamativo e nos alcançar como se não fosse nada. Depois de um pequeno duelo com a lança, Shin revela sua verdadeira identidade e sua conexão com Shni. Wilhelm fica surpreso ao ouvir isso. Shin então pergunta se restam registros deles, os humanos superiores, e Wilhelm diz que todos falam sobre como Shin era ridiculamente forte e habilidoso. Shni intervém, dizendo que outros também deixaram algumas histórias loucas. Enfim, Shin casualmente diz, sim, sou um ferreiro. Ele oferece para consertar a lança de veneno de Wilhelm com desconto, mas Wilhelm não confia nele porque ele parece um vendedor desonesto. Mas então, a sonolenta Lacia acorda e fica animada ao ver Shin. Eles a apresentam a Shni Razor, e ela acha super legal. No caminho para fora das planícies fantasmas, ela quase cai, e Shin diz, deve ser porque você estava correndo como um cavalo. Wilhelm então diz a Shin que o trabalho dele está feito agora que Lacia aprendeu a habilidade, então qualquer coisa que surgir na igreja é problema deles. Shin dá ao preguiçoso um cartão para contatá-lo se as coisas piorarem, e ele diz que teria que estar desesperado para usá-lo. Shin vai ser arrastado para algo sério. Shin diz a ele para arrastá-lo de qualquer maneira. Além disso, ele não pode abandonar o primeiro amigo que fez em Berelicht e as crianças que está tentando proteger. Então, todos seguem seus caminhos. Shin e Shni finalmente chegam ao Santuário da Lua tarde da noite, e o cheiro é incrível, então eles querem comer primeiro. Tira sai correndo do quarto interno para abraçar sua mestra, e quase lembra Shin sobre o que ela escreveu na carta, mas Shin a acalma. Então, a desinformada Tira percebe que o cara parado ali é Shin, e ela está se perguntando como eles se encontraram, explicando que toda essa história levaria uma eternidade, então eles decidem comer primeiro. Tira surta quando sua mestra diz que Shin vai comer com eles. Shni se sente um pouco boba por não ter contado a Tira que Shin é o dono do Santuário da Lua. Ela fica totalmente chocada ao saber que o dono é um lendário humano superior.
Shin disse a ela quem ele era quando se conheceram, mas acho que ela não o levou a sério. Ela está com medo de ser demitida, então ela se desculpa com ele super rápido. Então ele apresenta sua parceira elemental falante, Yuzuha. Tudo é novidade para Tira. Shini prepara um jantar incrível, alegando que escolheu os melhores dos melhores ingredientes porque é uma ocasião especial, mas não pode entrar em detalhes por causa do tempo. Shin diz: sim, Shini usou os ingredientes de primeira que eu consegui. E Tira fica tipo: de jeito nenhum alguém pensaria em usar esses ingredientes chiques, muito menos cozinhar com eles. Eles se agradecem pela refeição e começam a devorar, com Shin e Tira pedindo mais. Depois do jantar, Shin parece chateado com seus outros personagens de suporte, então ele pergunta a Shini sobre eles. Ela diz a ele que todos concordaram que era melhor não se preocupar com ele. Shin fica feliz que pelo menos eles não estão procurando por alguém que talvez nem esteja mais por perto. Tira, que está bêbada, os interrompe e começa a falar bobagens. Tira vai para o quarto dela para dormir, enquanto Shin e Yuzuha também vão para o quarto deles. No meio da noite, ele encontra Shini dormindo ao lado dele em sua cama, e ele não consegue voltar a dormir. Ele observa as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, pede desculpas a ela em sua mente e limpa o rosto dela, mesmo sem saber por que ela está chorando. No dia seguinte, Shin acorda e Shini simplesmente sumiu. Ele avista um cabelo prateado e pensa: ei, o que é aquilo? Acontece que Yuzuha já está relaxando em sua forma humana. Shin está surtando, então ele cria um vestido com cauda elemental no jogo para ela usar. Shini e Tira ficam chocadas ao ver Yuzuha toda humana. Enfim, Shini está sendo um MVP total e faz o café da manhã, e todos ficam super agradecidos. Então Shin pergunta: ei, Yuzuha, o que você está fazendo no santuário? Ela responde: é o lugar menos suspeito para se estar. Ele pergunta se ela sabe algo sobre os símbolos do círculo mágico, mas ela não faz ideia. Ele tenta obter informações sobre as pessoas que desapareceram 500 anos atrás, mas nada. Yuzuha explica que estava apenas cochilando quando um desastre natural aconteceu, e ela tentou impedi-lo, mas a machucou, então ela estava se recuperando no santuário. Ela pensou que estava perdida, mas então Shin apareceu. Shin diz: ei, Millie é a verdadeira heroína. Temos que dar a ela alguns créditos, talvez com um presente. Shini sugere kafal, uns assados élficos que Tira faz. Shin os lembra que o Santuário da Lua não é exatamente uma padaria, e Shini diz: calma, você é o único que pode destrancar a armaria para reabastecer. Então ele decide forjar algumas espadas mais tarde para abastecer a loja. Shini tem algumas notícias. Shin precisa encontrar Heirad o mais rápido possível, que é um de seus personagens de suporte. Shin coça a cabeça tipo: como o Heirad ainda está vivo? Bestas superiores vivem no máximo 150 anos. Shini diz: alguns dias não farão diferença, mas ele provavelmente não tem muito tempo. Ele está esperando por você, amigo. Ela lembra a Shin que Tirad uniu todas as tribos de feras e criou a Aliança das Feras de Farnid, e Shin se lembra que o chamavam de primeiro Rei das Feras. Acontece que o rei atual, o oitavo, é uma fera total, com todas as habilidades militares e qualidades de liderança. E ele tem seguido a liderança de Girard e esperado por Shin. Então, Shin diz a Yuzuha e Shini para se prepararem para partir, e Shin diz a inútil Tira que ela virá também desta vez. Eles acham que não precisam ser tão rígidos com o Santuário da Lua, agora que Shin está de volta. Tira está preocupada com a loja, mas ela tem que ir junto se eles quiserem. Eles precisam se equipar, mas Shini vai relatar sobre as faces de caveira ao Reino Primeiro, e Shin vai à guilda depois de forjar algumas espadas para encontrar um trabalho indo para Farnid para subir de rank. Ele a contatará pelo cartão de mensagem sobre onde se encontrar. Shini sugere que formem um grupo para que possam usar o chat de voz, ou seja, telepatia. Shini também diz a Tira para aproveitar a oportunidade para se registrar como aventureira. Ela vai para o quarto dela trocar de roupa, Shini sai, e Shin e Yuzuha vão para a forja. Na forja, Shin diz a Yuzuha que ela pode olhar, mas sem tocar, porque algumas das armas são amaldiçoadas. Finalmente, Tira está toda arrumada, e Yuzuha encolhe de volta à sua pequena forma de raposa e todos vão para a guilda. A pobre Tira está surtando ao ver todas as multidões do caminho para a guilda. Ela é como uma criança na Disneylândia. Ela pega a mão de Shin como se soubesse o caminho, mas Shin tem que lembrá-la de que é ele quem está liderando. Na guilda, Shin é promovido ao rank E e ele fica confuso porque ainda nem terminou um único trabalho. Celica diz: cara, você derrotou uma face de caveira de alto rank e uma horda surpresa de faces de caveira. A guilda verificou seus relatórios e decidiu promovê-lo. Então ela fica toda curiosa e pergunta se Tira é a namorada dele, porque ouviu que eles estavam de mãos dadas como um casal. Mas Shin afirma que estão apenas viajando a negócios. E já que ele está aqui, pensou que ela poderia se registrar como aventureira e conseguir um cartão da guilda. Celica tenta investigar mais, mas Shin a cala rapidinho. Então ele pergunta se ela tem alguma informação sobre locais, como os lugares destruídos de Prosperity, mas Celica diz que não podem revelar essas informações a ninguém abaixo do rank B. Shin concorda em voltar depois que subir de nível, e então pergunta se há algum trabalho que ele possa fazer no caminho para Farnid. Ela verifica seu banco de dados e descobre que alguém precisa de uma escolta de carroça para o posto de parada de Bayfion. Ela também o informa que eles partirão esta tarde quando o sino tocar 2 vezes, e 2 aventureiros já se inscreveram, então ele deve se juntar a eles. A carteirinha da Tira vai levar um tempinho para sair, e o Shin e os outros 2 aventureiros só se encontram à tarde, então eles resolvem matar o tempo passeando pela cidade a caminho da igreja.
Depois de passear, eles chegam à igreja e encontram a Leisha, que está limpando. As moças se apresentam, e quando a Leisha ouve o nome da Shinee, ela dispara 1 milhão de perguntas, tipo, quem tem tempo para responder tudo isso? A Millet fica super feliz em ver o Shin e a Yuzura de novo. Ela queria que eles nunca a deixassem. A Leisha anuncia, toda contente, que será a próxima líder da igreja. A Tria também acrescenta que as crianças estão muito felizes, mas não sabem como retribuir. Shin fica lisonjeado e então pergunta sobre Wilhelm, e ela diz que ele está investigando outros padres. Ninguém sabe porque aquele cara ganancioso quer assumir a igreja. Então, ele lhes dá coisas encantadas com todo tipo de magia, incluindo combate corpo a corpo. Instantaneamente, uma horda de crianças invade a sala e pula em cima do Shin, implorando para ele ficar e brincar. No segundo seguinte, elas estão todas em cima da Tira, e ela começa a gritar, que idiota de baixo nível. Enquanto saem da igreja, Leisha pede desculpas a Tira por toda a confusão que as crianças causaram. Tira estava sem saber como se sentir, já que nunca brincou com crianças antes, mas disse que as crianças eram fofas e adoráveis. Então eles vão para a guilda pegar a carteirinha da Tira, e depois é hora de buscar o Santuário da Lua. Shin não consegue acreditar que ela esqueceu que estavam pegando a casa deles, mas ela acha insano carregar uma casa por aí, para começo de conversa. Para Shin, porém, é totalmente normal, já que ele é o dono. Num lugar seguro na estrada, Shin tira um cristal super refinado, dizendo que está encantado com o feitiço de teletransporte, então ele diz a ela para deixá-los usá-lo para chegar ao Santuário da Lua. Tira acha tudo nele extraordinário, e ele casualmente acrescenta que fez o cristal sozinho. Então, eles se teletransportam para o Santuário da Lua, e ele entoa armazenamento para encolher a casa num objeto em forma de anel, no modo de transporte. Parece que terminaram todos os seus afazeres, então é hora de ir para o trabalho. Eles avistam a carroça de Nak imediatamente ao chegarem ao ponto de encontro, e Shin e Tira se apresentam ao primeiro aventureiro. O primeiro aventureiro se apresenta como Guyan, e o outro jovem aventureiro ruivo diz que seu nome é Tubati. Então, um cara aparece e se apresenta como Nak, o mercador, e eles partem. De volta ao castelo, os cavaleiros estão relatando a sua majestade sobre o desaparecimento do Santuário da Lua. Todos sabem que é uma estrutura inamovível que sobreviveu ao crepúsculo da prosperidade, e ninguém conseguiu invadi-la. O Santuário da Lua é uma loja mística construída com tecnologia perdida. Com isso, sua majestade pensa que é mais do que apenas um problema para o reino da Relíquia da Bahia se o Santuário da Lua sumir. Eles também relatam que ouviram que Shinice se dirigiu ao castelo. A irmã da Lady Rion está preocupada com a Lady Ryan ainda não ter voltado, e eles não têm informações suficientes para fazer nada. Então, ela sugere que eles relaxem e esperem a senhorita Shinee chegar, e sua majestade concorda. A caminho de Bairion pela floresta, Shin diz a Tira que as pessoas que aceitam trabalhos de escolta precisam ser bem capazes e confiantes em si mesmas, já que são mais propensas a serem atacadas por bandidos do que por monstros. Então eles decidem se reapresentar. Gaen, um samurai rank A, parece um pouco inútil com magia. Tsubaki, uma boxeadora rank E, é especializada em feitiços de suporte que aumentam a velocidade. Tira é uma alquimista novata, rank D, que pode usar arco e espada, além de feitiços de cura. E Shin, também um samurai como Gaen, é rank E e pode fazer um pouco de magia de fogo e relâmpago. Ah, e não se esqueçam Yuzura, o monstrinho fofo do Shin. Gaen e Tsubaki ficam bem impressionados com as habilidades duplas do Shin como samurai e conjurador de feitiços, sem mencionar que um monstro gosta dele. Tsubaki supõe que Shin deve ser de Hinamoto, já que a maioria dos samurais vem de lá. Hinamoto é essa nação insular legal, criada por desastres, e é lar de muitas guildas de samurais e shinobis. Shin começa a perguntar sobre as guildas em Hinamoto, e Gayan nomeia algumas. Kashofugetsu, Majin Kepiroku e Kuromiku Jinja. Elas parecem totalmente pertencer a um jogo. De repente, um grupo de bandidos armados para a carroça deles e os ameaça de morte se não entregarem todo o dinheiro e a carga. Nak está tremendo como uma folha, então Shin diz a ele para pular na carroça, e Yuzura corre para defendê-lo. Os bandidos dizem que não vão se animar a menos que ouçam alguns gritos. Eles subestimam seriamente a pequena Tsubaki. Então Gain exibe sua espada, avisando os bandidos para recuarem, ou acabarão no lado errado da sua lâmina. Que surpresa! Os bandidos não estão nem um pouco assustados e conhecem seus ranks. Shin e a equipe ficam super surpresos que esses caras saibam tanto sobre eles. Tira à vista alguns bandidos escondidos atrás das árvores, então ela começa a atirar flechas neles, o que irrita totalmente os bandidos, e bum, uma briga começa. Tsubaki entra primeiro, com seu ataque vigor cintilante em um golpe. Gayan derruba um com um golpe enquanto Shin se junta e elimina mais alguns. O líder dos bandidos fica perplexo, perguntando-se como todos eles têm tanto poder, mesmo que alguns sejam rank E ou inferior. Mesmo sendo o último de pé, ele tenta blefar com sua espada mágica, mas Shin se aproxima e a corta. Então ele detona o líder dos bandidos, amarrando-o depois. Tira percebe que Shin está super bravo e com uma vibe de sede de sangue, então ela o abraça forte até ele se acalmar. Todo mundo fica tipo, o que há com essa garota? Ela se lembra de como seu mentor a acalmava com o mesmo tipo de abraço. Gyan diz a todos que os bandidos estavam atrás de bens relacionados à igreja, sem nem saber quais pegar.
Tudo o que eles queriam era bagunçar tudo e roubar as coisas deles. Shin lembra da Tria dizendo que eles precisam de aprovação oficial da sede da igreja para escolher o próximo líder, fazendo-o se perguntar se alguém está tentando estragar isso. Ainda assim, ele sente que escoltar a carroça é o movimento certo. Eles finalmente chegam a Barre 1, e Naki os agradece e os compensa com certificados de conclusão de trabalho que podem entregar na guilda. De lá eles vão se reportar. Diane e Tsubaki planejam ir para Killmont, enquanto Shin e Tira seguem para Farnid. Como Farnid é uma pequena jornada, Shin sugere que peguem uma carroça. Ao chegarem à loja, veem que todas são bem parecidas, então Shin pensa que seria mais inteligente modificar uma para reduzir os solavancos e melhorar o movimento das rodas. Parece um pouco chamativo, mas ei, é tudo sobre conforto. Eles procuram uma carroça de bom tamanho que tenha espaço suficiente para dormir e guardar suas coisas para quando Shin aparecer. O vendedor menciona que eles precisam de cavalos com boas pernas para puxar a carroça que querem. Shin então menciona que ouviu falar de pessoas usando monstros para puxar suas carroças. O vendedor diz que alguns fazem isso, pois monstros são muito mais fortes, mas ele terá que domar um primeiro. Shin pensa em ter Yuzura se transformar caso as coisas fiquem complicadas, quando Shin o chama telepaticamente dizendo que encerrou seus negócios no reino. Shin diz a ela que eles têm uma carroça agora, mas precisam encontrar alguns cavalos para ir para Farnid. Shin diz com confiança que vai cuidar de capturar um monstro para puxar a carroça. Ela também informa Shin sobre as preocupações do reino com o súbito desaparecimento do Santuário da Lua. Shin menciona que estará em Byrion dentro de um dia, mas o lembra de esperar por ela. Shin concorda em avisá-la quando encontrarem uma pousada. Ele diz a Tira para tirar um tempo para explorar e absorver as paisagens enquanto eles procuram um lugar para ficar. Eles acabam encontrando uma pousada legal graças a uma mulher aleatória, mas custa quase metade da recompensa deles. Shin fica um pouco estressado com isso, mas Tira o tranquiliza, dizendo que a senhora provavelmente assumiu que aventureiros podem pagar. Assim que vão para seus quartos, Yuzura se joga na cama e se transforma em sua forma humana. Shin decide que é hora de dar um carinho à sua espada. Tera entra perguntando se ele disse ao mestre dela que estão ficando na cidade. Ele diz a ela que ela os encontrará aqui, mas não pode dizer quando. Um pouco depois eles jantam e Shin se levanta para tomar um banho rápido. Mas, oh não, Yuzura e Tira chegaram antes dele, então ele imagina que vai continuar trabalhando em suas armas. No entanto, as duas começam a rir e o perturbam, então ele se afasta do banheiro. Na manhã seguinte, Shin se concentra na carroça até Shin aparecer. Tira decide observá-lo ajustar a carroça, e para sua surpresa, ele conserta as rodas para evitar tremores em menos de um minuto. Shin escolhe uma maneira de instalar os rolamentos sem chamar atenção. Justo então, Shin liga para Shin para avisá-lo que ela está esperando por eles na floresta além do portão norte, e ele diz que eles estarão lá assim que puderem. Shin rapidamente encerra as coisas na loja de carroças e eles saem para encontrar Shin. Quando chegam à floresta, avistam este monstro enorme chamado Grufatsu Jade, nível 751, que Shin capturou. Curioso, Shin pergunta a ela onde ela conseguiu tal besta e ela menciona que veio de uma montanha próxima. Shin a elogia, mas Shin fica um pouco melosa quando se trata dele. O monstro cheira Tira e avança para roçar o focinho na bochecha dela. Então Shin pergunta por que ela escolheu este monstro específico, e ela explica que precisa ser uma besta para puxar a carroça dele. Shin começa a se preocupar que o monstro é grande demais para a pequena carroça deles. Antecipando a reação de Shin, Shin faz o monstro encolher. Ele pode ajustar seu tamanho, então ele diminui para um tamanho que cabe na carroça. Tira fica tão assustada que desmaia. De alguma forma, tanto Shin quanto Tiny agem como se isso não fosse nada demais. Mas nem Shin achou que ela traria algo de nível tão alto. Ainda assim, ele está super feliz em ter uma besta tão incrível puxando a carroça deles. O monstro emite um som, e Yuzura o traduz para significar que estão em boas mãos. Incrível. Ambos os monstros podem se comunicar. Shin lhes diz que o nome do monstro é Shimmer, e ele pode usar ataques de ilusão e trovão. Então ela lembra Shimmer para cuidar de seu mestre. Shin engata Shimmer na carroça e o direciona para levá-los ao seu velho amigo, Gerard, em Farnid. Mesmo tentando passar despercebidos, eles ainda chamam muita atenção, mas não há nada que possam fazer a respeito. O que importa é que a carroça anda suavemente e até supera uma carruagem real. Em resumo, eles adoram. Então Yuzura menciona que Shimmer costumava governar a montanha com sua mãe, mas um aventureiro feroz derrubou a mãe, deixando apenas Shimmer para sobreviver. Um elfo o encontrou e o ajudou a ficar mais forte para que pudesse retornar à montanha. Ao ouvir isso, Shin entende por que Shimmer não foi cauteloso com ela. O monstro comunica que a seguiu porque reconheceu seu cheiro familiar, levando à percepção de que é, na verdade, o cheiro da Tira. Acontece que Tira salvou um filhote quando era pequena, então Shin decide dissolver seu contrato com Shimmer, e sente uma onda de fraqueza a invadir, fazendo Shin pegá-la no colo para ajudá-la a descansar. À noite, eles encontram um lugar para ficar e acendem uma fogueira para se aquecer. Shin diz a Shin que deixou Tira ter Shimmer para protegê-la, porque eles nem sempre podem estar ao lado dela, e ela se sentirá melhor sabendo que Shimmer a protege quando ela estiver se virando. Ela pode invocar Shimmer a qualquer hora, e eles podem contar com ele. Então, Shin diz que o salvaria sempre que eles estivessem em apuros. Shin se sente aliviado, e diz a ela que ela é a quem ele recorre quando está totalmente em apuros.
Na manhã seguinte, eles se encontram com dois figurões no sudeste de Farnid, bem na beira da floresta Halua. Shinee diz que mandou mensagem para Jirah, então esses caras devem estar aqui para encontrá-los. Os dois se curvam e dizem que estão lá sob ordens do primeiro rei, e Shinee pede que os levem a Dirath. Shin mantém a carroça energizada e Shimmer encolhe para o tamanho de um cachorro normal. Enquanto são levados à mansão, Shinee diz a Shin que esses dois caras são os netos de Dirath. Ao ver Shin, Gerard o chama de mestre e então diz que nunca pensou que o veria novamente nesta vida. Shin também pensou que ele tinha morrido. Antes de irem direto ao assunto, Gerard apresenta o atual rei das feras, Wolfgang, e sua filha, Kor, além de seus dois homens de confiança, Van Kou e Rajam Dalk. Shin se apresenta como Shin, um humano superior. Ambos dizem um ao outro para relaxar e conversar normalmente, mas Gerard está sendo sarcástico, chamando Shin de seu mestre, o que ele geralmente não faz. Gerard diz que é a única maneira de deixar sua equipe à vontade, porque humanos superiores são tão lendários e assustadores que o povo de Farnid os vê como figuras a serem temidas e respeitadas. Para começar, Gerard e Shin relembram a época em que derrotaram alguns monstros enormes, e eles dão risada. Gerard quer se gabar de ter fundado uma nação, mas Shinee já contou o segredo, então é notícia velha. Shinee acha melhor ela ter dito algo do que esperar Gerard exagerar. Então, Shinee prepara um chá enquanto eles continuam conversando. Shin conta a Gerard a mesma história que contou a Shinee, e Gerard diz que também estava tentando encontrá-lo, mas não conseguiu alcançá-lo. Antes que Shin possa dizer uma palavra, Gerard solta uma bomba. Ele vai morrer em breve, menos de um mês restante. Shin fica tipo, como você sabe? E Gerard diz que sentiu que algo estava errado há algumas semanas, mas teve certeza quando Shinee lhe contou sobre Shin. Então ele pede a Shin um duelo. Ele quer lutar contra Shin, o guerreiro mais forte. Que porra é essa? Shin fica totalmente chocado. Shin se pergunta se Gira quer morrer em batalha como um verdadeiro guerreiro, porque Gira definitivamente espera por isso, mas Shin aceita o desafio. Então ele pergunta se Gira contou ao seu povo, e ele diz que lhes contou sobre sua curta expectativa de vida, mas ainda não sobre o duelo, e ele planeja fazer isso. Ele também menciona que seus dois confidentes, Van Kou e Rajam Dalk, têm lutado ao lado dele desde que Shin desapareceu. Eles são os tipos de feras mais longevos, mas estão envelhecendo, Gerard incluído. Então ele diz que Wolfgang é um ótimo líder, que ouve o povo e é um deles. Ele acrescenta que Wolfgang já é um ótimo substituto para ele, mas seu único arrependimento é nunca ter duelado com Shin. Naquela noite, Gerard diz ao seu povo que encontrou onde vai morrer e pediu a Shin para duelar com ele antes que seu tempo acabe. O duelo é em uma semana. Kor não está nem um pouco de acordo com isso, e se pergunta se todos vão apenas sentar e deixar seu mestre dizer o que quiser. Mas Gerard diz a ela que viveu uma vida longa, e ela aprenderá porque ele viveu tanto em uma semana. Ela tem que aceitar o desejo de seu mestre. Gerard então lhes diz que eles lutarão na floresta Haliua. Será a batalha final e maior de sua vida, e ele quer que eles vejam. Shin ajuda Gerard a consertar sua arma de escudo de mão em sua sala de ferreiro no Santuário da Lua. Ao vê-la, Gerard sente como se estivesse de volta aos velhos tempos. Então ele pergunta se Shin voltaria para seu mundo se encontrasse um jeito, e deixaria Shinee para trás. Ele pensa por um minuto e diz que vai para casa. É por isso que ele tem lutado. Gerard fica surpreso. Mas o que ele pode fazer? Nada. Shin deseja que tudo pudesse ser resolvido de uma vez para ele e Shinee, mas a verdade é que nem sempre se consegue o que se deseja, então ele diz a Shin que está ansioso pelo dia seguinte, o dia da luta. No dia seguinte, Gerard está animado, pronto e ansioso para o duelo. Então todos vão para a floresta Haliua na carroça de Shin para a luta. Nem sua equipe o via sorrindo assim há séculos. Quando chegam lá, Shinee diz a Shin para lutar com toda a sua alma e não se preocupar com nada. Então ela se curva e diz a ele que está deixando Gerard em suas mãos. Wolfgang e Kurri também prometem não esquecer os ensinamentos de Gerard como o primeiro rei. Então, a luta começa com aquecimentos enquanto todos assistem. O aquecimento traz de volta memórias de suas lutas 500 anos atrás, mesmo que o aquecimento seja como se o fim do mundo estivesse chegando. Então, Gerard se transforma em uma enorme presa única. E lembra, Shin disse que lutaria o mais forte que pudesse, mas não usaria os títulos que adquiriu ao derrotar o chefe final. Não seria justo depender de tais habilidades, mas ele ainda quer lutar contra Shin com força total, pois acredita que este é o único momento em que suas presas podem alcançá-lo. Shin dá o primeiro soco, e Dirath desvia aparecendo atrás dele, pensando que Shin é lento, mas bloqueia seu ataque com a espada. Dirath canaliza uma tonelada de poder e o lança em Shin, que tenta pará-lo, mas é difícil. Dirath aparece atrás dele para atingi-lo, mas Shin desvia novamente. Ele começa a encadear habilidades, mas nenhuma passa pela espada de Shin. Shin decide lutar com força total, ataca com névoa, e Dirath ataca com excelência lendária. Ao mesmo tempo, os enormes golpes de ambos os lados quebram a espada de Shin em pedaços. No final, Dirath acerta um golpe próximo em Shin, então cai no chão e volta à sua forma humana. Shin fica impressionado com sua estratégia, e que ele realmente o atingiu. Dirath diz que não viveu por 500 anos à toa, e seu desejo se tornou realidade. Então, ele pede a Shin para fazer algo por ele como recompensa por ter acertado um golpe. Shin o faz, e Dirath morre.
Acabou. Mas então Shin volta com o corpo de Gerard e diz à sua equipe que o rei deles acertou um golpe nele, um humano superior, o que significa que Gerard subiu de nível para o dele. Os confidentes de Gerard ficam aliviados que ele parece satisfeito mesmo na morte. Todos na nação choram pelo primeiro rei e sua equipe faz o melhor funeral de todos. Naquela noite, Shinny vê seu mestre sentado sozinho lá fora, olhando para o céu, e ela corre até ele e o abraça. Ela o consola e pede para ele dizer se há algo que ela possa fazer. Com lágrimas nos olhos, ele diz que sabia que era isso que Jiraiya queria, mas é uma droga ter um amigo morrendo. Shinny diz a ele que ele fez o que tinha que fazer, e está tudo bem em ficar triste. Em seguida, eles estão visitando Shuade, o Alto Dragnier, um dos antigos personagens de suporte de Shin. Shinny e Tira estão usando itens de cosplay feitos por Shin, que escondem que tipo de espécie eles são para que possam se misturar com os locais. Sério, elas são lindas de morrer, e eu casaria com qualquer uma delas se estivesse lá. Eles estão tentando encontrar Shuade, o Alto Dragnir, perguntando o caminho para onde os representantes das várias nações ficam, e Wolf e Quar os estão direcionando para dentro. No caminho, Shin pergunta a Shinny se Shuade é um monarca como Guirad, e ela diz que não. Ele foi o primeiro imperador do Império Dragão, Killmount, mas ele cortou laços com a família imperial. Ela acrescenta que Shuade tem vivido uma vida tranquila, desde que Killmount se estabilizou. Eles chegam à entrada de uma sala, o guarda os mostra seus assentos, e então vai buscar Lord Shuade. Wolfgang também se despede dizendo que tem uma reunião, mas lhes diz para avisar Cor se precisarem de algo. Shuade chega um segundo depois, e ele está direto se curvando para Shin. Seu camarada, ele está super feliz em vê-lo e pronto para voltar ao trabalho. O corpo dele meio que diz não, mas Shin está tranquilo, cara. Preciso te atualizar, assim como fiz com o Gerard. Shuade fica um pouco confuso porque Shinizi está chamando Shin pelo primeiro nome, mas ele age naturalmente. A primeira coisa que ele nota é a roupa de Shinizi, e ele fica tipo, ei, por que essa roupa? Shinizi diz, é pro gosto do Shin, ué? Shin acha divertido e então explica tudo pra Shuade. Shuade está chateado por ter morrido, mas pelo menos ele morreu lutando, sabe? Então ele pergunta a Shin qual é o próximo passo dele. Shin tem estudado nos livros das bibliotecas locais, então agora ele quer ver o local. Mas Shuade tem que voltar pra Killmount, embora queira participar da ação mais tarde. Ele fica tipo, faz séculos que não nos divertimos juntos, irmão. Vamos usar a telepatia para manter contato. Antes que ele vá embora, ele entrega a Shin sua arma, Nagisuki. Ele não o segurava há uma eternidade, mas parece familiar. Shin diz que o manteve em perfeito estado, e até Shuade percebe que tem muito mais energia do que ele lembra. Acontece que os controles de mana de Shin evoluíram desde que ele consertou o equipamento de Gerard, então agora Nagazuki está 5 vezes mais poderoso, e Shuade, junto com todos os outros, estão completamente impressionados. Lá na guilda, Shin quer elevar seu rank de aventureiro para um nível intermediário, então ele aceita uma missão de caça a goblins. Cor se manifesta, perguntando se pode acompanhá-lo. Shin aceita de boa. Ela diz que vai terminar o trabalho pendente quando voltar. Ela está inspecionando a Floresta Halua, sabe? Onde aquele duelo insano aconteceu, para ter certeza de que está se regenerando adequadamente. Aparentemente, o lugar parece que um furacão passou por lá e sumiu sem arrumar nada. Shin pergunta se pode acompanhá-la, já que ele participou do duelo. Ela diz sim, com certeza. Primeiro, eles vão caçar goblins na Floresta Comum, depois vão para a Floresta Halua para avaliar a situação. E adivinha só, a floresta está completamente restaurada. Corey diz que eles precisam observar as árvores novas e procurar por qualquer coisa estranha. Ela os instrui a coletar ervas incomuns que encontrarem brotando. No final do dia, eles vão à guilda para passar o relatório completo. Um funcionário da guilda entrega a Shin uma carta de Barlux, o mestre da guilda de Baerlicht. Diz que Shin precisa se dirigir a Baerlicht com a máxima urgência, nas proximidades do palácio. Ele coça a cabeça pensando no motivo e então a ficha cai. É provavelmente sobre a espada do Jack, cara de caveira, que atingiu o castelo. Agora ele tem que resolver essa questão antes de poder avançar de rank. Shinny e Tira o acompanharão, e Cor também, mas ela não pode deixar seu país. Então, ele solicita um encontro com Wolfgang para poder entregar-lhe a Lua da Morte de Gerard, a arma de garra de Gerard, antes de ir para Baerlicht. Ele diz que já trocou de mãos, então Wolfgang pode repassá-los a quem desejar. Wolfgang pergunta, como você os obteve? Soube que foram arruinados no duelo. Shin diz que praticamente os restaurou, então consertá-los não foi um problema. Mas ele admite que Gira queria que ele os entregasse a Wolfgang depois do duelo. Wolfgang os testa e eles encaixam perfeitamente em suas mãos, então ele topa. Em vez de pegar a carroça, que é muito lenta, ele usa seu artefato de cristal para teletransportá-los para um novo local. Então ele verifica seu mapa e vê que há alguém os espreitando, mas ele ativa sua furtividade. Eles provavelmente pensam que o Santuário da Lua surgirá ali, mas esqueceram que ele pode se deslocar. Falando no Santuário da Lua, Shinny fica apreensiva que Shin possa sumir de novo, mas ela disfarça rapidamente quando Shin a encara de soslaio. Então eles estão a caminho, deixando Shin comendo poeira. Ele pensa, ei, eu sou o convocado por Barluk. Eles se apresentam na guilda de Baerlicht, onde ele informa as irmãs gêmeas sobre a carta do mestre da guilda. Celica se retira para buscar o mestre da guilda. Então Shin pergunta a Celica se ela sabe do que se trata. Ela diz que não tem muitos detalhes, mas já esperava que ele fosse convocado, já que ele não é um aventureiro qualquer.
Celica muda a conversa e aponta que ele está sempre acompanhado por mulheres. Shin responde que também tem amigos homens, como William, com quem ele trabalhou em algo extraoficial. Assim que ele diz o nome de William, a guilda toda se cala, num silêncio sepulcral. Celica diz que William raramente se junta a grupos, e há muitos boatos sobre ele, então as pessoas o acham difícil de se aproximar, mas Shin sabe que William é uma pessoa íntegra. Celica retorna e conduz Shin ao mestre da guilda. Ele adentra a sala e encontra Barlax e Arid Royal, o avaliador de joias da guilda. Barlax diz a Shin que Arid examinou a gema do cara de caveira que ele trouxe antes. Shin, sem rodeios, questiona o motivo de sua convocação. Mas Ered diz, você sabe sobre aquela espada que atingiu o castelo, certo? Shin finge que é novidade. Ered diz que a espada gigantesca se chocou contra o quarto da segunda princesa de Berelict. Mas, por sorte, ninguém se feriu. Ele acrescenta que a magia elemental e os materiais da espada são de altíssima qualidade, talvez até comparáveis à espada do rei. A gema do cara de caveira que Shin derrotou estava com uma mana poderosa, de um nível muito elevado. Então, Shin pergunta como eles o ligaram ao caso. Herod, o avaliador, diz que recebeu ordens para analisar a espada, e os vestígios de mana na espada batiam com a mana da gema. Eles rastrearam a origem e descobriram que Shin trouxe a gema. Então o convocaram. Nessas circunstâncias, a guilda não conseguiu manter em sigilo. Nem Barlux tinha muito o que fazer. Barlux diz a ele que a situação não é tão grave porque ele tinha uma carta de recomendação do Santuário da Lua. Direto ao ponto, Barlux diz que a segunda princesa, Lady Rione, é a responsável pela convocação. Shin teme ser culpado por quase ferir um membro da realeza. Mas Barlux o acalma, dizendo que ele não sofrerá punição, já que Lady Ryan já enfrentou Skullfaces antes e ela convenceu a todos que Shin precisou usar toda a sua força. Shin revela os detalhes de sua conversa com Barlux e Arid Royal para Shni e Tira. Shni supõe que tentarão recrutá-lo a todo custo ou arranjá-lo em casamento com alguém influente. Isso faz Shin não querer ir de forma alguma, mas Shni diz que não há problema em recusar. Além disso, teriam um grande prejuízo se ele abandonasse seus companheiros, então isso deveria ser razão mais que suficiente. Shni diz que ele poderia informá-los que ela é sua noiva, ou talvez ele esteja noivo de Tira se o assunto for casamento. Yuzura assume sua forma humana e exclama que será a noiva de Shin. Então uma confusão engraçada se segue. No dia seguinte, Shin veste um uniforme vermelho e se dirige ao palácio. Quando ele chega lá, o guarda informa Godras. Godras surge para acompanhá-lo até o palácio. Shin analisa os atributos de Godras, nível 188, e percebe que ele é um dos grandes nomes do reino. Finalmente, ele alcança os aposentos da princesa. Ela o agradece por sua presença e se identifica como Rione Citrael Barelict, a segunda princesa do reino. Shin faz uma reverência e se apresenta como um aventureiro, mas ela dispensa as formalidades e pede para que a chame de Rione. Direto ao ponto, Shin pergunta o motivo de sua convocação e ela diz que é sobre o cara de caveira. Ela retira por a espada de um cofre e questiona se ele a identifica. Ele confirma ser a espada que o cara de caveira estava usando, então ela revela algo chocante. A maioria dos aventureiros como Shin, que subitamente se sobressaem, são os escolhidos. Ela diz que chamam pessoas ao palácio quando percebem seu grande poder, embora alguns tenham tentado usar isso como uma oportunidade para tramar assassinatos. Lady Rion sente que Shin é confiável, mas Shin aponta que não apresentou provas. Rion diz que tem uma forte intuição e seu pressentimento nunca falha. Mas a maior razão é que Shin tinha uma carta de recomendação do Santuário da Lua, e o palácio sabe que Xnid não a daria a um assassino em potencial. Assim que ela menciona isso, ela diz que é hora de passar os negócios, e Shin começa a suar frio, temendo que ela vá mencionar casamento. Mas, em vez disso, ela diz que deseja que ele a enfrente. Gadras está meio que pensando que a princesa Rion é totalmente impulsiva, sempre agindo sem pensar. Então ele diz, calma aí, vamos discutir a adesão de Shin mais tarde, certo? Mas ela quer testar suas habilidades antes. Gadras quer seguir o protocolo, mas ela não se importa com suas regras sem graça. Ela agarra a caixa com a espada do cara de caveira e instrui Shin a segui-la. Eles se dirigem a uma sala com um teletransportador. Shin pergunta, ué, pra que teletransporte? Ela diz, iremos para um local onde podemos lutar sem restrições, sem limites. Então os três se teletransportam para esta arena de treinamento feita para os escolhidos se enfrentarem. Shin pergunta qual a finalidade do lugar e ela diz, não faço ideia. Provavelmente servia para outras coisas também. Ela acrescenta que teletransportadores são tecnologia ancestral, muito antes do ocaso da prosperidade, e eles ainda não compreendem completamente como funcionam. Shin acha estranho que eles tenham teletransportadores quando a teletransporte é considerada magia perdida. Enfim, ambos empunham suas armas e se preparam para o combate. Pouco antes da luta, ela diz a ele que isso é somente uma verificação de habilidades, então ela espera que ele se esforce um pouco. Gadras dá início ao combate. Eles colidem, lâmina contra lâmina. Ela larga a espada e tenta chutá-lo, mas Shin é ágil e desvia. Shin consegue ver os atributos dela, então ele ajusta os seus para corresponder. Então, ele ataca e é lâmina contra lâmina novamente. Vira uma verdadeira prova de força. Ela diz, ok, pode usar a habilidade se quiser. Ambos usam a habilidade Vigor Reluzente e Godras quase não percebe a diferença em seus buffs. Então, ela tenta um ataque veloz como um relâmpago novamente, mas Shin desvia no derradeiro instante e a espada dela atinge o chão com força.
Shin sabe que estaria em apuros se não tivesse se movido. Parece que eles são bastante equilibrados em habilidade e tempo de reação. Godras parabeniza Shin, dizendo que ele é tão competente quanto a princesa. Ele aponta que a espada dela está quase se partindo. Shin diz: "Ei, vamos parar, considerar um empate, ambos somos bons em esquivas." Então ela pede a Shin para integrar o esquadrão real e servir ao reino. Ela promete a ele uma posição de destaque, não um mero subordinado, mas Shin a rejeita, dizendo que prefere a liberdade de um aventureiro. Ele não é o tipo de pessoa que ela busca. Ela diz para ele contatá-la caso mude de ideia. Shin então pergunta por que ela possui a espada do cara de caveira, e por que ela não a utilizou durante o combate. Ela diz que é uma tradição dar uma espada à mulher ao pedi-la em casamento no reino deles, e ela a usaria para fatiar qualquer homem que a trair. Shin fica um tanto perturbado. Ela então diz que gostaria de aceitar a espada do cara de caveira como um presente dele. O cérebro de Shin imediatamente vai para a interpretação de proposta de casamento. Então ele é pronto para explicar que foi só um acidente, a espada simplesmente voou. Ela diz que não vai forçar a barra. Gadras diz a ele que algumas pessoas estão conspirando para usar a situação para prendê-lo, incriminá-lo e fazê-lo quitar sua dívida com o reino. Lady Rion sugere que eles considerem isso um tributo. Shin está preferindo muito mais isso do que um pedido de casamento. Assim, Lady Rion obtém uma arma poderosa. Ela acrescenta que Shin se livra da pressão do reino, mesmo que Goddas ache peculiar. Lady Rion diz que pagará a Shin pela espada com seus próprios recursos. Ambos concordam que teriam vantagens com esse acordo, então ela implora para que a deixe manter a espada. Shin, que deseja continuar suas aventuras, diz que ela pode ficar com ela, e ele não precisa da quantia. Em vez disso, ele solicita acesso à área restrita da biblioteca de magia. Lady Rion está se perguntando por que esse desconhecido não se impressiona com a espada, mesmo que valha uma fortuna para viver o resto da vida. Ela então confessa que já utilizou a espada algumas vezes, e ela está começando a se encaixar bem em sua mão. Eles se teletransportam de volta para o castelo e encontram dois guardas caídos, sem vida. Sobre eles, de pé, está um sacerdote do reino chamado Cardeal Grell, e eles estão questionando sua presença ali. Shin analisa os atributos do homem, e descobre que ele está sob efeitos de feitiços de charme e confusão. Gaddas tenta deter o Cardeal Grell, mas Shin e Lady Rione acabam teletransportados. Gaddas segura o Cardeal Grell, infelizmente, eles são teletransportados para um local desolado e inacabado. Shin pergunta, onde viemos parar? Lady Rion identifica o local como a terra de Kalkia. O lugar todo parece um cenário de filme de horror. Eles parecem ser os únicos lá, completamente deserto. Lady Rion está se perguntando o que poderia fazer um sacerdote tão poderoso quanto o Cardeal Grell perder o controle. Shin diz que eles precisam escapar, então ele pergunta se ela consegue usar telepatia. Ela diz que não, já que não está em grupo com ninguém. Shin resolve contatar sua equipe, Shini e Tira, e informar o ponto de encontro. Ele pergunta a ela se há uma cidade chamada Valmer, a única rota de entrada ou saída de Barelict. Para a sorte dele, Shini liga no momento exato com a voz preocupada e trêmula. Shin a tranquiliza, dizendo que está tudo certo, ela está com receio de que ele os abandone de novo, já que ele sumiu tão abruptamente. Então, ele detalha a situação para Shini, e eles percebem que alguém está manipulando o Cardeal Grell. Shini diz que habilidades de controle mental são extremamente tabu, e até membros da realeza são punidos se forem pegos usando-as. Se for esse o caso, Shin diz que há alguém agindo nas sombras. Shin diz que poderia se teletransportar para longe, mas ele duvida que a princesa e sua comitiva o permitissem partir se ele usasse magia considerada perdida. Então ele pergunta se Shini consegue lidar com a situação ali, e ela confirma que sim. Ele a instrui a encontrá-los em Valmer. Shini diz a Tira que Shin está a salvo, e então a instrui a se dirigir ao palácio com urgência, é de extrema importância. A caminho do palácio, Shini diz a Tira que Shin está em apuros, e um demônio está por trás disso. Ela os descreve como escória desprezível que gosta de causar sofrimento. E a grande diferença entre eles e monstros normais é que se fortalecem na miasma. Além disso, eles podem se camuflar como outros monstros. Ela acrescenta que monstros contaminados pela miasma atacam indiscriminadamente tudo ao redor. Não há distinção. Quanto mais humanoide um demônio é, mais forte e astuto ele se torna, e são ranqueados conforme. Então ela supõe que seja provavelmente um demônio bastante inteligente, da classe de Conde, nível 300 no mínimo, 400 no máximo, já que usou habilidades para controlar uma pessoa. Tira fica aterrorizada por não ter nem de perto esse nível. Shini diz a ela que eles estão somente em reconhecimento hoje, então não há motivo para preocupação. Quando eles chegam a um ponto seguro próximo ao castelo, Shini conjura ocultação, um feitiço que os torna invisíveis, impedindo que sejam vistos ou sentidos. Então eles saltam a cerca altíssima e se infiltram no castelo. Eles seguem direto para a masmorra onde os demônios estão enjaulados. Chegam à entrada e encontram dois guardas apenas de guarda ali. Shini diz que é hora de um soninho e os adormece com sua magia do sono. Então ela retira a chave dos corpos adormecidos deles para abrir a masmorra. E então, eles se mostram ao Cardeal Grell. O cara fica completamente chocado ao vê-la, tipo, o que diabos você está fazendo aqui? Ela revela o que descobriu, mas por surpresa, o Cardeal Grell está sob o efeito da habilidade tabu de manipulação mental, afetando-o profundamente, então ele não consegue se recordar de nada que lhe foi lançado. Ele se esforça para recordar, mas tudo o que consegue são apenas fragmentos de memórias. Shinize diz,
É a combinação de dois estados que afetam a mente. Ela o tranquiliza. Diz a ele que as duas vítimas teletransportadas estão bem e seguras. Então ela diz: hora de remover esse efeito de status e expulsa o demônio de seu corpo. Revela-se ser este demônio de múltiplos olhos e mãos regeneradoras, chamado Magnum Mook, nível 423. Shinny pensa: este cara tem um nome, então ele deve ter alguma inteligência. O demônio horrendo a reconhece como a elfa superior de olhos azuis e cabelos prateados, sempre frustrando seus planos. Ela diz: nossa, 500 anos se passaram desde que não vejo um demônio como você. Desde o cataclismo, o demônio tenta investir, mas Shinny continua a golpeá-lo com sua espada. O demônio pergunta: por que você protege o Cardeal Grell? Ela o confronta com a verdade. Seria lamentável deixá-lo morrer por acusações infundadas. Além disso, ela deixa claro: seria uma completa desonra para o Santuário da Lua se eu deixasse você agir livremente. O demônio estúpido sabe que o Santuário da Lua é onde os humanos de alto escalão se reuniam, e eles exterminaram muitos de sua espécie. Mas o demônio asqueroso tenta seduzi-la. Junte-se a nós. Shniz diz: não, estou bem assim. O demônio insiste: por que você está tão empenhada em nos desprezar e aliar-se a um mestre que a abandonou? Por que você não está com raiva ou ressentimento daqueles que a abandonaram e apenas desejavam seu poder? Shniz está ficando irritada com a verborragia dele, e além disso, o momento é péssimo porque ele está tentando irritá-la. Ela empunha sua espada da lua azul e imediatamente envia a cabeça dele para a próxima dimensão sem escalas. Ele profere algumas palavras vazias, mesmo enquanto seu corpo e cabeça se desintegram. Shinny deixa a masmorra com o Cardeal Grell, junto com Tira, Shimmer e Yuzurra. Eles se dirigem diretamente ao Palácio Real. Todos estão se perguntando como ela conseguiu entrar no castelo. O rei pergunta: o que fazes no castelo? Como adentraste a masmorra? Ela revela a verdade chocante sobre os demônios e a habilidade de manipulação mental tabu que usaram no Cardeal Grell. O rei se dá conta de que os demônios que liam nos livros de história estão realmente ativos novamente. O rei, a rainha e Godras ficam aliviados ao saber das notícias tranquilizadoras de Shni de que as duas pessoas teletransportadas estão a salvo. O rei espera que o Cardeal Grell continue sendo o contato deles com a igreja, mas ele pede desculpas e promete se esforçar ainda mais de agora em diante. Shni diz ao rei que ele precisa gerenciar a informação porque notícias de caos no castelo alarmariam a população. O rei assente e questiona o que ela está fazendo agora. Ela diz que tem compromissos e deixa o palácio com sua comitiva. Tira está curiosa sobre como chegarão à cidade fortificada de Valmer porque Shin está com a carroça, então ela questiona Shni a respeito. Shni diz: não se estresse, simplesmente correremos até lá. Então Shni e Tira saem do castelo e se dirigem à cidade fortificada de Valmer a pé correndo. Tira está gritando desesperadamente enquanto sua mestra aumenta a velocidade, mesmo montada nas costas de Shimmer. Shin, sem saber, pergunta a Rion o que ela conhece sobre as Terras Puras. Rion explica que as Terras Puras são cidades que ruíram e foram consumidas pelo fogo durante a ocorrência do Disco da Prosperidade. E dizem as lendas, são necessários muitos escolhidos para derrotar os monstros que surgiram nelas. Shin, meio distraído, aponta que eles necessitam de armas, e Rion diz que está contente por ter sido teletransportada com a espada do cara de caveira, ainda na caixa. Rion pergunta a Shin o que ele usará para se defender, e aquele idiota orgulhoso Shin sorri com os olhos fechados, como um filhote molhado se coçando, enquanto pensa consigo mesmo que não pode revelar à princesa o quão poderoso ele realmente é por enquanto. Shin diz: pode ser um desafio até pra mim encontrar a saída daqui. Os dois perdidos estão vagando pela Terra Pura, e Rion está narrando sobre uma portinha que deveria ser a saída e entrada para um novo portal. Shin sugere que eles esqueçam a caça aos monstros e apenas procurem a porta. Shin, desavisado, avista uma parede e pergunta a Rion se ela concorda em escalá-la. Sem esperar por uma resposta, ele salta no ar e flutua lentamente de volta. Shin pergunta a Rion o que ela observou durante seu salto, e ela diz que quando ele ultrapassou a parede, ele simplesmente sumiu e reapareceu no chão. Shin pensa que o reaparecimento está ligado ao teletransporte, então ele tenta saltar uma parte mais baixa da cerca. Shin entende a causa do problema. Ele conduz Rion mais para dentro da Terra Pura, e eles encontram uma esfera mágica de luz. Shin, com um sorriso, diz a Rion que a esfera de luz significa que a cidade toda é uma masmorra. Rion fica chocada e comenta que nunca soube de uma cidade virando masmorra antes. Shin explica que essa masmorra urbana é diferente de uma masmorra comum, e eles só alcançam a saída seguindo um trajeto predeterminado. Rion diz: por isso não se pode voar sobre a cerca ou usar atalhos. O caminho te retorna ao ponto de partida. Shin, com um sorriso maroto no rosto, acrescenta que eles precisam seguir as esferas de luz mágicas, desviar de armadilhas e vencer monstros para escapar da masmorra. Rion sorri para seu parceiro inesperadamente prestativo e diz que está contente por Shin ser seu companheiro de teletransporte. Shin devolve o elogio e a princesa cora de forma adorável. Rion toma a iniciativa e diz a Shin para informá-la se notar algo em comum. Shin informa que a esfera de luz mágica os teletransportará para um novo local e ele se voluntaria para ir na frente e retornar para confirmar a segurança. Shin toca a esfera de luz mágica, se teletransporta e retorna velozmente, como prometido. Ele explica à princesa Rion que o novo local é seguro e não fica muito longe. A princesa se desculpa por usar Shin como cobaia, e Shin a tranquiliza, dizendo que quis ir primeiro, porque sabe que consegue lidar com qualquer coisa que apareça. E Shin dá aquele sorriso bobo e característico dele, pensando consigo mesmo que poderia facilmente destruir qualquer monstro do jogo se ninguém estivesse olhando.
Rion promete retribuir a gentileza de Shin, e os dois bobalhões perdidos se teletransportam pela bola de luz mágica. Shin escaneia a área e anuncia que tem um monstro por perto espreitando. Os dois bobalhões correm na direção do monstro para dar uma surra nele. De frente para a criatura, Rion pergunta a Shin que bicho feio é aquele? Shin explica que é um monstro tipo fantasma, chamado Gillyways, que usa magia de terra e vento. Shin avisa a princesa que os movimentos do monstro são imprevisíveis. O Gilly pula no ar e lança uma magia de tornado de poeira em quem o estiver atacando. Shin fala tipo, ei princesa, relaxa, eu cuido desse feitiço, só tenta acertar esse Gilly aí. Shin manda um golpe em zigue-zague maluco, derrubando o monstro. Rion pula gritando, fatiando o monstro ao meio. Shin sorri de lado e termina o serviço. Rion está sorrindo, perguntando como eles destruíram aquilo em tipo 3 golpes. Shin explica que a espada que ela está usando, a Skill Faced Sword, tem magia de luz. Ele acrescenta que a luz é uma fraqueza para alguns monstros. Rion fica super animada e pergunta sobre a espada dele. Shin diz a ela que se chama Kakura. Depois que Rion provoca Shin sobre ter uma espada secreta e super poderosa, esses dois patetas se aproximam. Rion pergunta a Shin quantos monstros ele consegue sentir com seu radar mágico, ou seja, suas configurações invisíveis do jogo, e Shin diz que consegue detectar 20. Ele menciona que os monstros geralmente ficam no seu próprio território na masmorra, mas que eles ainda devem ficar de olho. Eles passam por outra bola de luz mágica, e Ban estão cara a cara com um monstro slime de alto nível. Rion ignora completamente os avisos de Shin. Ela voa pelo ar, balançando sua nova espada. O slime a surpreende, deslizando e aprendendo com suas partes pegajosas. Shin avança e explode o slime em pedacinhos. Como um completo idiota, Shin começa a tagarelar sobre se unirem e derrubarem o monstro juntos. Rion sorri de lado, apontando que Shin está ficando todo à vontade com ela. Diferente de quando se conheceram, Shin se vira, evitando contato visual. A princesa pergunta por que ele está se esforçando tanto para ignorá-la. Shin aponta, meio sem jeito, que o slime meio que derreteu uma boa parte das roupas dela. Rion grita e se cobre. Shin oferece a jaqueta dele, tremendo de frio. Rion percebe que Shin tem um monte de roupas, e Shin diz meio nervoso que ganhou a maioria delas de presente junto com as ferramentas. Enquanto patrulham, Shin pergunta se Rion consegue usar magia, mas ela responde, tipo, a gente mal usa isso pra lutar. Shin conta a Shin seu plano de ensinar alguns feitiços à princesa. Depois dessas aulas, os dois bobalhões estão vagando pela masmorra quando se deparam com um monstro em forma de ovo. Shin fala tipo, essa masmorra está tentando nos sacanear. O ovo choca, transformando-se num monstro grifo enorme e nojento que dispara uma onda de energia congelante. Shin agarra Rion e voa dali a tempo de desviar do ataque. Num lugar seguro, Rion pede a Shin para colocá-la no chão e quer saber o que eles devem fazer. Shin diz a ela para atacar por trás enquanto ele serve de isca. Rion sorri e pergunta ao seu parceiro bobo se ele consegue dar conta. Shin a assegura de que duvida que o monstro sequer o acerte, mas se acontecer, ele aguenta. Com isso, Shin começa a correr e distrair o monstro. Ele saca um monte de lâminas de dedo e as joga no monstro. Rion vê sua chance e pula, atacando-o sem parar. O monstro acerta Rion com a asa, e Rion fala tipo, uau, isso é forte! Shin grita para chamar a atenção de Rion, e Rion olha para cima. Rion pergunta a Shin se acabou, e Shin está todo feliz dizendo que o grifo virou torrada. Então, Ban, o monstro se regenera. Shin fala tipo, não é possível, a gente destruiu ele totalmente. Mas Rion aponta que ele está 100% de novo. O monstro guincha e os ataca com um sopro congelante, e Rion e Shin correm para salvar suas vidas. Enquanto correm, Rion pergunta a Shin como derrubar essa coisa. Depois de pensar muito, Shin tem uma ideia e pede um favor a Rion. Rion fica chocada quando Shin diz a ela para encontrar o dispositivo de abertura do portão sozinha, mas Shin a ignora e diz que vai atrasar o monstro enquanto ela verifica o mecanismo. Rion fala tipo, por que eu no mecanismo de abertura? Shin aponta que a cura rápida do monstro provavelmente vem de magia, e que há um feitiço em algum lugar que o está regenerando. Rion acrescenta que o feitiço deve estar ligado ao mecanismo de abertura. Rion aponta que abrir o portão poderia parar temporariamente o grifo e dar a eles uma chance de escapar. Shin sorri de lado e menciona que monstros gostam de fazer um show e bagunçar. Com isso, Shin sobe alto no céu e em seu íntimo pede desculpas a Rion. Shin confessa que não importa se há um feitiço ou não. Com Rion fora do caminho, Shin libera seu poder máximo e destrói o monstro com um único golpe. A cabeça do monstro se regenera, e Shin diz, todo feliz, que vai usar o monstro como cobaia para ver quanto poder ele consegue liberar de uma vez. Depois de derrotar o monstro regenerado pela 30ª vez, Shin decide mudar sua estratégia. Uma esfera branca aparece no peito do monstro e começa a puxar Shin para dentro. Shin lança um ataque de fogo, mas a esfera o absorve. Shin é envolvido por uma luz dourada e se liberta do puxão do monstro. Shin ataca o gigante falso e percebe que ele não consegue mais se regenerar. Shin corta o pescoço dele e o vê explodir em nada. Rion se aproxima e pergunta o que foi aquela explosão, e para onde o grifo foi. Shin diz a ela que ele obliterou o monstro enquanto ela estava fora. Fora da masmorra, Shin diz a Rion que eles vão se encontrar com um amigo na próxima cidade. Shin diz a Shinny que vai acampar com a princesa.
Shin imediatamente diz a Tira e aos animais míticos para se apressarem. Naquela noite, Shin se oferece para fazer a primeira vigília e dá um chá a Rion. Rion pergunta como ele está tão preparado, como se soubesse que eles iriam acampar. Shin explica que costumava viajar com uma caixa de itens. Rion olha para Shin com admiração e se aproxima dele. Rion tenta enganar Shin para que ele se junte ao exército, mas ele recusa. Rion diz que é bom finalmente conhecer alguém que é direto o suficiente para ter uma conversa divertida. Shin pergunta a Rion se ela é próxima da família, mas ela diz que não. Shin diz que fica feliz em conversar com ela a qualquer hora antes de notar Rion aninhada em seus braços. Na manhã seguinte, uma enorme horda de caveiras marcha em direção à próxima cidade, Valmer, onde eles vão se encontrar com Shin e os outros. Rion se pergunta por que tantos monstros estão indo para Valmer. Ela chama isso de inundação. Shin fica confuso e pergunta o que é uma inundação. Rion explica que uma inundação é quando a magia transbordando de uma terra pura se junta, se transforma e libera uma quantidade enorme de monstros. Rion acrescenta que a névoa garuda protege a área ao redor da terra pura, e Valmer é o único caminho para evitar a névoa. Ela continua dizendo que Valmer é fortificada e age como um escudo contra inundações mágicas. Rion diz ao Shin, o tonto, que Valmer tem pessoas fortes e escolhidos, mas a cidade sempre sofre pesadas perdas. Rion suspira e diz que contra uma grande inundação, Valmer pode não ter chance. Shin diz a si mesmo que precisa avisar Shin para se apressar para Valmer. O Shin idiota aponta que os monstros não chegarão a Valmer por um tempo, e diz a Rion que eles precisam se juntar ao exército de Valmer. Em Valmer, Rion fala tipo, e aí Shin, quanto tempo até esses monstros chegarem na cidade? Shin responde, tipo, no máximo, alguns dias. Rion sai para encontrar o Lorde local e diz a Shin para ir à Guilda dos Aventureiros. Shin, sendo o completo desligado que é, pergunta o que vem a seguir. Rion fala tipo, a Guilda e o exército serão cruciais para essa invasão épica, e os escolhidos precisam se reunir. Lá na guilda, Shin se encontra com o mestre da guilda e solta a bomba sobre a inundação de monstros que está vindo. O mestre da guilda fala tipo, cara, você está falando como se realmente tivesse visto isso. Shin responde tipo, sim cara, um monte de monstros nojentos perto da Terra Pura, vindo direto pra Valmer. O mestre da guilda diz que se Shin não estiver de brincadeira, eles precisam começar a se preparar o mais rápido possível. Shin saca seu cartão de identificação do Santuário da Lua, tipo, prova, irmão, sou de verdade. Shin diz a ele para verificar com o Lorde se ele ainda está desconfiado, porque o amigo dele já está se encontrando com ele. O mestre da guilda fala tipo, não, eu confio em você, e anuncia que estão declarando o estado de emergência. Ele acrescenta que se o amigo de Shin tiver a atenção do Lorde, o exército vai entrar em ação rapidamente. O mestre da guilda continua, dizendo que vão começar a evacuar todos assim que receberem o sinal verde da cúpula. Então ele se vira para sua assistente e a manda contatar todos os representantes da guilda. Depois que ela sai, o mestre da guilda pergunta a Shin o que ele quer fazer. Claro, o Shin estúpido se oferece para ficar e lutar contra os monstros. Que idiota nobre. O mestre da guilda o agradece, mas menciona que estão com poucas armas. Shin começa a sonhar acordado com uma placa na cidade. Shin o contata para avisar que está quase em Valmer. Shin diz a ela para falar ao mestre da guilda que ela quer participar da luta contra os monstros em ação. Shin então pergunta a Shin sobre aquele pôster, mas ela não faz ideia. Shin esbarra nesse elfo loiro baixinho Beret que ele reconhece. Beret fica super animado ao ver Shin. Shin fala tipo, de jeito nenhum que eu ia encontrar um personagem de apoio do jogo aqui. Durante o chá, Beret pergunta se Shin vai se juntar ao exército de Valmer para lutar contra a inundação. Shin, lento como sempre, confirma que sim, e diz que acabou de conversar com o mestre da guilda. Beret pergunta por que Shin simplesmente não eliminou a inundação do mapa, e Shin explica que estava com a segunda princesa, e não pode usar todo o seu poder com ela olhando. Beret sorri de lado e diz que consegue ver perfeitamente uma princesa o pedindo em casamento. Shin solta sua risada sem graça de sempre, e se gaba de que a segunda princesa está afim dele, por isso ele está tentando acabar com a inundação sem ir com tudo. Beret se oferece para ajudar Shin a qualquer momento. Então Shin de repente se lembra daquela placa que ele estava encarando na praça da cidade. Beret fala tipo, ah, essa é a loja da Ribonaco, sabe, sua velha amiga? Shin fica surpreso que a Ribonico ainda esteja por aí. Beret menciona alguns outros amigos de Shin em Valmer. Ele diz que eles estão fora da cidade a negócios, mas estão bem. Shin admite que pensou que eles tinham morrido no jogo da morte. Beret fala tipo, não se surpreenda, e diz que tem uma lista de jogadores neste mundo. Ele entrega a lista, e Shin percebe que cada jogador nela é alguém que ele conhece. Beret entrega outra lista, explicando que é uma lista de encontros com assassinos de jogadores conhecidos. Shin se lembra que aqueles idiotas eliminaram um monte de amigos dele e outras pessoas durante o jogo da morte. Beret diz que Shin foi quem insistiu para encontrar assassinos de jogadores quando os jogadores apareceram pela primeira vez. Shin fala, tipo, Shin nunca disse uma palavra sobre outros jogadores. Beret aponta que Shin esconder essa informação é basicamente uma traição. Shin ri como o pequeno canalha que é, e Beret acrescenta que personagens de apoio não podem deliberadamente esconder informações importantes de seus mestres. Ele diz que Shin tem que ser sua seguidora, mas ela precisa ser punida pelas coisas de Raiden. Shin insiste que Shin nunca o trairia, mas então ele se lembra de Shin se fazendo de desentendida sobre a placa. Beret volta atrás e diz que Shin nunca machucaria Shin intencionalmente. Tarde demais, cara. A semente da dúvida já está plantada. Shin repete que Shin nunca o trairia. Beret anuncia que precisa começar a se preparar para a inundação. Shin pergunta se ele vai lutar com o exército, mas Beret diz que Valmer está segura com Shin por perto.
Enquanto caminham pela cidade, Shin diz a Shini que ele pesquisou e descobriu que um tipo de chefe poderoso aparece no meio de hordas de monstros de baixo nível às vezes. Ele diz que quanto maior a inundação, mais provável isso é. Yuzuha abraça Shin do nada e ele pergunta a Tira onde está Shi. No dia seguinte, Tira pergunta aonde Shin está indo. Ele diz a ela que precisa se encontrar com os escolhidos no castelo do Lorde. Shin aponta que Shini voltou super tarde, então ele não conseguiu perguntar a ela sobre os assassinos de jogadores ou os outros jogadores. Shin então tem aquele flashback de Beret chamando Shini de traidora. O Lorde de Valmer dá as boas-vindas a Shin e o apresenta à sua equipe. O Lorde expõe o plano de batalha e Tira sente pena dos cavaleiros sob o comando de Shini. Depois de esperar um pouco, os monstros nunca aparecem, então a equipe se reagrupa para descobrir o que está acontecendo. Shini intervém, dizendo que já viu inundações desaparecerem assim antes. Ela acrescenta que, após o desaparecimento, os monstros simplesmente surgem do nada e atacam a cidade. Shin percebe que esse é um evento chave do jogo. Shini abre os olhos e diz que há uma boa chance de um monstro-chefe poderoso estar liderando essa inundação massiva. A caminho do Santuário da Lua, Shin pergunta a Shini se ela usou feitiços grandes e épicos em batalhas de guilda quando ele estava fora. Shini nega e diz que conseguia resolver as coisas com feitiços normais de área de efeito. No Santuário da Lua, Shin forja um arco irado para Tira. Enquanto todos esperam pela inundação, Shini diz a Shin que quer conversar com ele sobre algo depois da batalha. Os monstros aparecem em Valmer, e Shin lança uma magia azul massiva, obliterando um monte deles, e Rion ordena aos soldados que ataquem. Shin percebe que essa inundação não é brincadeira, e diz a Shin para fazer o feitiço de luz azul de novo. Mas Shin diz, através da conexão mental deles, que ela não pode usar ataques de grande alcance assim. Shin pula para o céu e saca sua espada de fogo. Os monstros ao redor dele explodem em chamas. Antes que Rion possa liderar o exército, Tira atira uma flecha que explode no meio dos monstros. Rion sorri de lado para a celebração fofa de Tira e ataca uma linha de monstros. Um monstro enorme ataca Rion. Nesse exato momento, Wilhelm surge e salva Rion. Tira reconhece Wilhelm, e Lacey cumprimenta Tira por trás, oferecendo-se para recarregar a mana dela. Rion e Wilhelm se unem e derrubam um monstro enorme. Rion agradece a Wilhelm por tê-la salvado, e pergunta por que ele está em Valmer. Wilhelm explica que a guilda recebeu um pedido de ajuda. Wilhelm tem um flashback de Marie, implorando para ele salvar Shin dos monstros e sorri de lado. Shin está usando uma armadura completa e simplesmente esmaga esse monstro no chão como se não fosse nada. Os guardas falam tipo, quem é você, cara? Shin responde, tipo, é só me chamar de vermelho. E então diz a eles para vazarem para que ele possa usar seus poderes à vontade. Os guardas vazam, morrendo de medo, e Shin libera seu machado amaldiçoado. Ele está fatiando e picando monstros para todos os lados quando, bam, ele vê o chefe do evento. Esse demônio lança um feitiço de controle mental nos soldados, mas Shin não aceita isso. Ele rompe seu limite de atributos, pula no ar e pum, um golpe enorme com o machado e o demônio se foi. A Shini burra diz ao seu mestre ainda mais burro que os monstros foram todos eliminados, e a cidade está se perguntando como ninguém morreu. Wilhelm e Lacia vão embora depois da batalha, mas Shin e as garotas ficam presos na celebração. Na festa, Rion chama Shin, e Shini está toda com ciúmes, perguntando ao seu mestre se algo aconteceu entre ele e Rion. Shin nega na hora, agindo todo sem jeito perto da Rion. Shini sai furiosa, um clássico movimento de namorada ciumenta. Que bando de perdedores. Shin vai falar com Shini. Shini se desculpa por ter abandonado seu mestre idiota. Shin pergunta se ela está com ciúmes, e ela admite. Ela então pergunta se Beret contou tudo sobre os outros jogadores e assassinos de jogadores, e Shin diz que sim. Shini se desculpa na hora por não ter contado a ele, dizendo que estava com medo de que ele voltasse ao seu antigo eu se soubesse que outros jogadores estavam por aí. Então ela começa a chorar, dizendo que não sabe como voltar a ser quem ela era e que quer ser o porto seguro de Shin. Shin a puxa para um abraço surpresa para acalmá-la, Shin se desculpa e diz que teria feito a mesma coisa se estivesse no lugar dela. Ele admite que depois de derrotar o chefe do jogo e acabar de volta no mundo do jogo, ele se sentiu super sozinho até que eles se reencontraram e ele percebeu que Shini se lembrava dele. Shin diz que não vai puni-la, mas a faz prometer nunca mais guardar segredos. Do nada, Shini pergunta se Shin ainda está apaixonado por Mariano, e Shin diz que sim. Shini simplesmente ignora aquela bomba e o beija. Ela o olha bem nos olhos e diz que não vai desistir do amor dela por ele, mesmo depois que ele voltar para o mundo dele. Shini volta para a festa e a turma relaxa e aproveita o resto da noite. Na manhã seguinte, Shin e as garotas se separam de Valmer e seguem para a próxima cidade.